Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Boa noite a todos que nos acompanham nesta jornada do plágio. Quer dizer, boa noite para alguns, né? Boa noite para o nosso convidado, boa noite para quem nos está a ver e a ouvir, boa tarde para o meu amigo Filipe e para mim, porque esta semana temos aqui um desafio diferente. Convidámos alguém que está só a 8 horas de diferença em termos de fuso horário, né? Olá, boa noite, Renato. Muito obrigado por ter aceitado este desafio. Como é que está aí o tempo em Pequim? Está bom? Está chuva? Está... Obrigado eu pelo convite e pela oportunidade. Acho que é super interessante termos este bocadinho de conversa e estar mais próximo da Marinha Grande, virtualmente. Aqui as coisas, agora já está muito frio aqui em Pequim, estão perto de 0 graus nesta altura. O inverno, quando vai, é forte, não dá para brincar. É preciso um bom casaco para ir à rua. Isso mesmo. Olha, boa tarde, Filipe. Então, hoje não é chá, hoje a coisa, o pós-almoço, isso. Opa, exatamente, hoje é após o almoço. Olha, para já, deixa-me saudar o Renato, que, à semelhança de outras pessoas, é a primeira vez que falo com ele, é hoje, embora já tenha visto algumas coisas dele, nomeadamente aquele último vídeo que tu fizeste o favor de partilhar, não é? E, portanto, é com muito gosto que nós recebemos aqui o Renato. Os 0 graus na China, é natural, os chineses são frios, não é? Não são um povo quente como nós, digo eu, estou a brincar, não é? Mas pronto. E já agora eu estou aqui a beber, mas eu vou deixar mais para a frente. Eu também tenho aqui uma coisa para ver. Então vá, à vossa. Olha, um brindar à nossa. Espera aí que eu tenho que encher o copo. Olha, eu vou... Filipe, não sei se tu sabes, mas eu estou-me a sentir um bocadinho... não sei se velho, se... Porque o nosso amigo Renato está em pé, pá. Ele está a fazer a sessão em pé. Um brinde à nossa. Então, mas ele está em pé por uma razão especial? Não sei se tem a ver aqui com questões ambientais. Mas ele está com um excelente enquadramento. Não. Normalmente, por acaso, não é por questões ambientais, é mesmo por questões de costas. Porque eu estou habituado passo muito tempo na secretária, e então tenho uma secretária elevada, uma stand-up desk, que é para aproveitar e para poder ter mais tempo a trabalhar sem me doerem as costas e sem me sentir tão cansado. É mesmo só por isso, às vezes, sinto melhor estar em pé do que passar muito tempo sentado. Às vezes sinto, mas não sempre sentado, porque senão é um trabalho muito, muito sedentário e assim acaba por ser melhor. Assim, quando tiver que dar a minha voltinha para esticar as pernas, já estou meio caminho. Já estás meio caminhado. Olha, Renato Roldão, vamos só aqui fazer uma pequena apresentação, quer dizer, muito curtinha, porque vamos ter aqui algum tempo para falar sobre o teu percurso, mas Renato Roldão, 42 anos, eu por acaso tinha aqui 43, mas é 42 anos, nascido e criado no Lameiro da Embra, portanto na Marinha Grande. Iniciou o percurso escolar, portanto, normal, das Trutas, passou pela Escola da Embra, etc., que vai até Braga, até a Universidade do Minho em Braga, e depois com outras atividades, mas a licenciatura é em Braga. Tu estás na China desde 2008, penso eu, é a ideia que eu tenho, não sei se é isso mesmo, não falhei para muito. E hoje és vice-presidente do ICF, que é o Inner City Fund. Na prática é americano, não é? Mas com uma atuação essencialmente na China, onde tu estás. É uma consultora global, assim, tem sede nos Estados Unidos, mas opera em vários países. É uma empresa que neste momento tem à volta de 8 mil pessoas espalhadas pelo mundo. E eu estou aqui na China a trabalhar para a empresa, mas tem, mesmo na Ásia, tem Índia, tem Coreia, tem Nepal, portanto tem vários países. Mas é uma consultora de gestão, basicamente. Sim, eu fui procurar um bocadinho o que era o ICF, e não é fácil nós percebermos a dinâmica e a área, todas as áreas onde atua. Portanto,
Portanto, o que diz é, trabalhamos com governos, com empresas e com organizações sem fins lucrativos em todos os níveis para resolver os desafios mais complexos da sociedade, com foco no envolvimento de cidadão e comunidade em todo o mundo. E depois vocês atuam em muitas áreas ambientais, portanto, nomeadamente a gestão das licenças de carbono, que é uma das áreas onde eu identifico que tu tens feito bastante trabalho, das políticas energéticas, também penso que também é uma das áreas que tu também tens feito no trabalho, mas depois tem a questão da saúde, cidades do futuro, modelos de governança, portanto, atua em muitas áreas. Tu queres nos ajudar aqui, assim como estavas aí a fazer, explicar um bocadinho, de uma forma muito resumida, mas o que é que se faz numa organização desta dimensão? A brincar, eu penso que tu estás responsável por cerca de 100 pessoas, né? Nos diversos projetos. Sim. A nível de projetos, sim. A nível de projetos, neste momento estou a liderar uma equipa de mais de 100 pessoas. A nível da equipa local, que eu estou a gerir tem cerca de 20 pessoas. É uma equipa mais pequena, porque depois nós temos, para já, usamos recursos de vários escritórios da empresa, de várias entidades da empresa, e também temos parcerias estratégicas com outras entidades chinesas, estrangeiras, que trabalham no projeto. Portanto, há uma espécie de um virtual team, que é bastante mais largo do que a minha equipa base com quem eu trabalho, que são as tais aproximadamente 20 pessoas. E, portanto, o que a ICF faz é um trabalho dentro dessas áreas que falaste, mas aqui, especificamente, o foco é energia, ambiente, alterações climáticas, tudo o que tem a ver com questões transversais de sustentabilidade, a questão das cidades também. Portanto, em termos de planeamento, gestão de cidades, das cidades do futuro, não no sentido de... Porque às vezes há a ideia de cidades do futuro é só construir cidades novas, e isso não é cidades necessariamente do futuro, são do futuro porque ainda não estão construídas hoje, mas não podem não ser do futuro. Aí, basicamente, uma das coisas que nos interessa, basicamente, é aplicar também novos modelos de gestão e de operação, seja a nível de edifícios, seja a nível de transportes, seja a nível da mobilidade, do envolvimento dos cidadãos nas cidades, que até há algumas que são bem antigas, mas que precisam ter abordagens de futuro. Isso é que é nessa área. Nós já lá vamos chegar um bocadinho mais a essa área. Eu queria passar só aqui para algumas áreas também do teu percurso pessoal na Marinha Grande. E uma das coisas que eu me lembro, e tu referes isso, é que tu... Bruno, descobriste alguns podres? Não. Eu vou tentar aqui descascar. vamos é que isto depois também não tem piada, certo? Pois é, sempre muito meiguinho, pá. Nós somos muito meiguinhos com os nossos convidados. Pá, nós temos que começar. É preciso bater um bocadinho. Não, é assim, eu estou a falar... da câmara, fofinhos, não é? É isso? Pois, mas eu também estou a dizer isto porque o Renato está a alguns quilómetros de distância, senão ele se jeitava a levar uns caldos. E também não ia aí de repente, porque depois para vir tinha que fazer 3 semanas de quarentena. Pois é um dos problemas, é verdade. Olha, mas Renato, uma das características que eu me lembro de tuas é que tu eras um desastrado, pá, que é uma coisa impressionante, pá. É a ideia que eu tinha do copo que vira, e tu falas nisso, que perdias os casacos nos recreios, partias os óculos a jogar a bola. É um bocado a ideia que eu tinha. Não sei se ainda se mantém isso. Era um bocado distraído, assim, distraído, cabeça no ar, no sentido tipo... As coisas aconteciam sempre a mim. Eras o azarento. Era o azarento, exato. Epá, tinha azar. Agora, eu acho que assim, passei um bocado de ser a pessoa que perdia tudo, agora sou a pessoa que descobre as coisas que os outros perdem cá em casa. Estás a ver? Pronto, portanto, ganhei outros skills com o tempo. Mas pronto, perco um bocadinho menos coisas, mas eu acho que isso era um bocado estava se calhar a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e então deixava tudo em todo lado. Mas depois tu também tens um bocadinho esta característica, e nós vamos perceber isso ao longo do programa, que é uma grande capacidade de comunicação e de contar histórias, né? Pronto, nós só podemos ter 1h30 de programa, não convém ser muito mais, portanto, aquelas 5 horas que tu falaste, nós não vamos fazer isso. Mas faz-me lembrar aqui um bocadinho aquele percurso tipo do Marco, né? Tipo, quando era criança e tal, muito desastrado, mas depois agora com uma grande capacidade de contar histórias que parece que foi a inspiração da juventude. E és uma pessoa assim que gostas de contar estas histórias ou isto tem-se perdido ao longo do tempo? Eu gosto, assim, gosto de comunicar e sinto-me cada vez melhor a comunicar com as pessoas e com os outros, mas como tu dizes, e assim, eu acho que era um miúdo extremamente introvertido até certa altura da minha vida, portanto, não nasci assim, e eu acho que é um bocado isso, se calhar as pessoas às vezes têm um percurso em que depois é uma forma se calhar reativa a algo que não gostam, que não sentem bem ou querem mudar, e depois tornam-se, se calhar, conseguem ultrapassar
ultrapassar essa dificuldade. E eu, para mim, foi uma coisa que me aconteceu até certa altura, talvez até em meados da escola secundária, não sei o quê, aquelas questões também do teatro e tal, que eu acho que ajudaram imenso em termos de sentir confiança para enfrentar públicos, audiências, ter pessoas à minha frente sem tremer. E até aí tremia por todos os lados, eu não conseguia falar nada, eu lembro-me de ser miúdo e fazer um telefonema ser um problema, telefonar, não queria telefonar às pessoas, porque alguém do outro lado ia atender. E eu pensei, então, mas eu estou a telefonar, claro, alguém tem que atender, se não atender a coisa não vai correr bem. É mau sinal. E isso aí era ultrapassar esse problema de fazer uma chamada e alguém atender do outro lado, e eu ficava do lado sem saber o que dizer, era um bocado complicado. Olha, mas tu falaste aí da questão do teatro e eu passava já por aí. Tu foste uma das pessoas que também passaste por aquela experiência incrível que houve na Pinhal do Rei, que também já o Jorge Morato aqui falou sobre isso, que era o Professor Calado. Isso também, já estou a ver que isso também te marcou de alguma forma, ou pelo menos foi algo enriquecedor. Sim, eu acho que marcou pela experiência em si, e acho que também foi um bocadinho nessa altura da minha vida que eu me tornei mais confiante e mais à vontade a comunicar com os outros, e acho que isso ajudou-me no resto do meu percurso académico e depois profissional. Portanto, essa é uma skill que é muito importante nos dias de hoje, e acho que isso foi fundamental. Mas nunca pensaste que ser ator? Ator não. Aliás, o que eu gostava mesmo não era de fazer... fizemos várias peças de teatro, representámos algumas partes e era interessante e gostava de fazer. Sentia bem entrar noutros papéis e que não eu. Mas o que eu gostava mesmo era dos exercícios que nós fazíamos. Nós fazíamos exercícios de preparação para teatro e para expressão dramática, coisas muito interessantes em termos de resiliência, em termos de foco, estávamos a ser constantemente testados numa série de coisas. E eu achei isso, acho que foi esse treino que me ajudou mais do que querer ser ator. Nunca pensei sequer, nem quando fui fazer teatro, não foi nunca com essa intenção, foi com uma intenção de adquirir outros skills, basicamente. Sim. Olha, um dos desportos que ou seja, o desporto principal que tu praticaste enquanto jovem aqui na Marinha Grande, dos 3 aos 16, dizes tu, e recordo-me bem, foi também a patinagem artística. Nós tivemos recentemente aqui na Espada também a falar sobre a patinagem artística e tu também tiveste ali um percurso. Não sei se o Filipe é melhor não fazer a pergunta outra vez. É melhor não fazer. A patinagem artística deve ter pago aqui alguma coisa. Só gente boa. É isso. Aquilo basicamente eu posso responder antes do Filipe confirmar. o que prova que estou atento aos vossos programas. O Bruno de facto patinava. Patinava com grande estilo. Renato, sabes que eu acho que os amigos são generosos e portanto tendem sempre a sobreavaliar um bocadinho as qualidades dos outros, mas pronto, olha. É capaz, mas olha, foi aí que nós nos conhecemos, foi através da patinagem, quando éramos miúdos, ao Bruno e à Tânia, e foi nessa fase, porque depois eu ainda continuei na patinagem mais uns anos e eles deixaram, e depois mais tarde voltámos a cruzar. Mas, curiosamente eu andei com os mesmos anos que tu foi dos 3 aos 16, eu fui dos 3 aos 14. Também comecei, aliás, eu costumava dizer na brincadeira que comecei a patinar primeiro do que a andar. Primeiro patinava-se primeiro para que começava a andar. Era um bocadinho isso. Mas também nessa altura havia muita gente, a patinagem, a nível da Marinha Grande e no Sporting Marinhense, tinha um número de praticantes muito diferente do que tem hoje. Sim. E, portanto, é provável que, se calhar, se vocês falarem com pessoas dentro de uma certa faixa etária, que haja alguns ou que patinaram ou que conhecem quem patinou. É verdade. E depois há outra questão que se nota agora nota-se a diferença, que na altura também havia, se calhar, meia dúzia de ofertas desportivas, ou seja, para além do futebol, que havia em várias associações e tudo, depois era a patinagem e o hóquei, portanto era o basquete também no Sporting Marinhense, depois era o vôlei no Sport Operário Marinhense, depois provavelmente era o ténis de mesa na Ordem, e depois a outra coisa que tu também praticaste, que era a ginástica nos bombeiros. Mais uma vez, exato. Também já tivemos 4 convidados. Pois, também. Tinha jeito para a ginástica tudo. Eu gostava da ginástica, gostava dos trampolins e dessas coisas, achava imensa piada, né? Os miúdos acham que o miúdo gosta de um trampolim.
Mas de vez em quando saía mal do trampolim e magoei-me algumas vezes. Mas aquilo era giro. Só que depois, também quando comecei a levar a patinagem mais a sério, não dava. E a patinagem tinha treinos diários e eu, pronto, era perto de casa, ali dava para ir a pé e era muito prático, pronto, e ficou a ser, e preferi dedicar-me a um desporto, sempre gostei muito de praticar a nível totalmente amador e descomprometido, muitos desportos, mas pronto, dediquei-me mais à patinagem, porque depois era uma questão de opção. Claro. E aqui foi uma surpresa, não sabia que tu também já tinhas comentado aqui o handball, embora integrado aqui no contexto foi no ciclo, de férias esportivas, no sim. Ciclo. Nas férias esportivas. Nas férias esportivas, isso mesmo. E eu lembro-me que isto também, para a geração, para a nossa geração, portanto, apesar de termos aqui 2 a 3 anos de diferença, estas férias esportivas em Peniche foi uma experiência que muita gente passou por lá e era uma experiência interessante. Tu queres-nos falar um bocadinho também sobre isso? Sim, posso falar. Isso por acaso era organizado pela Juvelis e, portanto, aí a questão do handball, eu lembro que eu fui para aí 3 ou 4 anos, agora não tenho a certeza, seguidos para Peniche, para essas férias de verão, aquilo eram 2 ou 3 semanas lá numa escola, ficávamos alojados numa escola e havia bastante gente, de facto, da Marinha, e depois aquilo até começou a ir cada vez mais gente, porque havia um grupo de amigos, nós começámos a ir, e depois no ano a seguir falávamos. E depois havia mais gente interessada e aquilo começou pronto, depois aquilo acabou por morrer, como muitas dessas coisas depois acabam, porque depois nós vamos crescendo e vamos ter outro. Ali uma altura começou a ir bastante gente. Portanto, de facto, como diz, houve muita gente da Marinha que durante esses anos fazia essas férias desportivas. E essas férias desportivas eram super engraçadas, porque de facto eram mesmo férias desportivas. Basicamente, o foco do nosso dia era desporto. Nós íamos um bocado à praia, mas não era daquelas férias de tipo a Peniche para a praia 2 semanas e não fazer nada. Aquilo tinha mesmo. Nós chegávamos lá, éramos divididos em grupo, e depois, logo no início, e depois tínhamos tipo 4 equipas, A, B, C e D, e depois essas equipas A, B, C e D faziam os desportos todos, atletismo, fazíamos vela, fazíamos vôlei, handball. Depois handball era muito por causa da Juvelis, né? Fazíamos tudo, aquilo era, depois havia miúdos pequeninos, eu já fui para lá, já tinha pai, a primeira vez que fui pai tinha pai 13 anos ou coisa do género, mas havia miúdos que iam para lá com 7, 8 anos e eles usavam os bambis e não sei o quê, e aquilo era engraçado. Foram umas boas férias, gostei. Ao fim, tu, para além de futebol, com 2 pés esquerdos, tu nunca praticaste mais desporto nenhum, não tens jeito. Mais desporto. O futebol preenchia-me a tempo inteiro. Aliás, nós treinávamos todos os dias, penso que só havia um dia por semana que não treinávamos, que era conforme os dias de jogo, portanto quem tinha jogos ao sábado não treinava à sexta, e quando havia jogos ao domingo não se treinava à segunda-feira. E lembro-me que no meu 12º ano, eu era júnior de Maranhense, e eu não sei se vocês se recordam, mas provavelmente não, porque não é do vosso tempo. Portanto, somos muito mais novos, é verdade. 1700 e qualquer coisa. O 12º ano eram 3 disciplinas. E nós só tínhamos aulas a partir das 6h30, salvo erro. E então eu, como não podia treinar, na altura o Maranhense estava na 2ª divisão e grande parte da equipa era profissional. E então eu treinava de manhã com a equipa sénior. E sentia-me assim um bocadinho quase profissional, não é? Mas há homem, quase. Agora, quer dizer, tirando o futebol, eu também nunca tive assim... Porque é como tu dizes, Bruno, antigamente a Marinha, embora tivesse até algumas opções que não havia noutros sítios, mas quer dizer, não havia o leque de oferta que existe hoje em dia, não é? Hoje em dia, praticamente, nós temos... Eu noto muito isso. Ou seja, hoje então é uma brutalidade de opções que há, que naquela altura não havia, ou seja, porque mesmo muitos dos desportos, sei lá, por exemplo, o hóquei só havia... Aliás, eu lembro que no basquete havia feminino, portanto, e era das poucas, na altura, que tinha esse feminino, portanto, não era muito normal. Hoje os pais têm muita dificuldade na escolha, porque no outro tempo quem escolhia éramos nós, não eram os pais. Quem escolheu o futebol fui eu, não foi mais ninguém. Quer dizer, quem escolhia praticar algum desporto eram os miúdos, os pais não tinham. Hoje em dia, às vezes, até são os pais, o que às vezes até é contraproducente, não é?
Mas às vezes são os pais que escolhem o desporto. Olha, Renato, aqui, outras recordações aqui que temos e que temos, também passámos por elas e esta é uma delas que passámos juntos, é os carnavais, né? Ou seja, o carnaval aqui da Marinha tinha aqui umas características um bocadinho especiais, não era? Sim, É uma fase que marca também, ó. sim, isso marca-me, tudo basicamente acompanhou toda a escola secundária e, pá, sei, talvez comecei a participar assim nesses carnavais mais tipo 7º, 8º ano até ao 12º, quando até sair da Marinha Grande, e adorava, e era aquilo, era espetacular, era espetacular. Aquilo para mim, eram 4 ou 5 dias de festa, não de stop, tipo, nem ia à casa, não é? Ficava sempre, ficava sempre com alguém lá, e era muito giro, e depois o planeamento daquilo tudo, não é? Porque nós para fazermos aquilo andávamos bastante tempo a planear, e depois os grupos eram enormes. Eu lembro-me daquelas alturas, depois aquilo acabou por desaparecer. Também não era a questão, às vezes havia alguma falta de civismo e alguns conflitos por causa das guerras de sacos de água e não sei quantos. Mas aquilo eram grandes grupos, aquilo basicamente era uma batalha campal às vezes. Mas depois passou isso tudo e continua a haver grupos grandes sem essa parte durante algum tempo, mas depois foi caindo. E desapareceu, porque aquilo era espetacular. Uma pessoa passava ali na Marinha, eu lembro-me de sair de casa, da Embra, e atravessar a avenida toda, com tudo cheio de gente, ir ao Operário tudo cheio de gente, ir ao Império tudo cheio de gente, ir à Ordem, fazíamos a Marinha Grande a pé 3 vezes. Império. Vocês, se calhar, já não foram no Império. Ah, o Império também, Império, claro. Sim, no Império. E era isso tudo. Nós íamos ao Operário, íamos ao Império, depois íamos à Ordem, depois voltávamos. Eu nem sei quantas voltas à Marinha que dava. Eu não sei se vocês ainda apanharam, também na sede dos escuteiros faziam-se grandes carnavais. Vocês, se calhar, já não... Cheguei lá, era um ano passei por lá. Também lembro que foi uma vez ou outra, sim. Renato, aquilo era um bocado elitista, aquilo era só para os escuteiros, a malta, aquilo era um bocado elitista, aquilo não era para qualquer um, não é? Nós não podíamos lá entrar e tal. Não, houve alguns sítios depois também ao longo dos anos, eu lembro, por exemplo, da Arte Louca, uma altura também foi importante, quer dizer, houve uma série de sítios que depois, pontualmente, iam sendo importantes, não é? Não, mas eu por acaso o Renato estava a falar nisto, e eu estava-me a lembrar que havia até tentava-se guardar relativamente à própria indumentária e ao... Exato. Sim. Ao grupo. Estamos a falar de grupo secreto, quer dizer, nós estávamos na expectativa de chegar o dia para ver como é que aquele grupo se ia mascarar e não sei o quê. Havia ali até uma certa competição, não é? Isso era engraçado. Sim. E depois era agir também as mesmas coisas das escolas secundárias, porque houve uma altura que havia um grande grupo da Calazes Duarte e havia um grande grupo da Pinhal do Rei, depois houve outros anos que já era tudo misturado, porque depois os amigos já estavam dos dois lados, não é? Mas foi giro, eu achava aquilo o máximo e era sempre divertido e depois, às vezes, ainda quando havia o Império Romano, fazíamos sempre uma das noites, já foi mais numa parte já mais para a frente, que íamos lá e era giro, era sempre um carnaval muito, muito divertido. Diferente. Olha, outra coisa que também tem muito a ver com a nossa geração é os nossos os verões, né? Os verões eram um bocadinho diferentes do que são agora. Ou seja, desde o Parque Campismo de Água Madeiros até depois a Inatel, etc. Tu também foste sempre uma pessoa que acampaste sempre, e depois com tudo o que tem à volta, que é os snowbars, os terrazos, Sim. Eram verões importantes para ti. Opa, isso também é uma coisa das melhores memórias que tenho dos verões, para já é assim, é ótimo ter verões assim, agora uma pessoa pensa, fogo, tenho 15 dias de férias, não tenho tempo para isso. Na altura, tipo, o verão era uma espécie de uma estação. Nunca mais acabava. Uma pessoa dava férias, era daquela coisa que tu divertias-te à vontade, e depois no final já estavas cansado de férias, e pronto, vamos lá começar a escola, que já temos férias a mais, não é? E aquilo era giro, e de facto isso do campismo foi aquela altura da água de Madeixa, aquilo era muito giro pelas próprias características que aquilo tinha e do convívio todo, que era muito genuíno, era isso que eu achava piada, e eu era miúdo, assim, eu nunca fui acampar para lá com os meus pais, mas eu tinha tios e amigos e primos que iam para lá, e então eu passava lá muitos fins de semana e às vezes, umas vezes dormia, outras vezes ia lá ter, e pronto, aquilo era o máximo, e era muito feira. E depois quando aquilo acabou, ficou assim tipo um vazio, tipo, o que é que se faz agora no verão? Ficou assim, eu lembro-me daqueles anos a seguir, aquilo parecia mesmo que faltava ali qualquer coisa, não é? Porque uma pessoa estava habituada àquele, querias uma certa rotina e era giro dia, era giro de noite, era um convívio mesmo
Eram coisas simples, mas que, pá, lembro-me de fazermos coisas, brincadeiras engraçadas lá no parque e tudo, e era muito divertido. Depois passa. Desculpa lá, Sim. opa, o Renato estava a falar nisto e eu estou-me a lembrar. Nós gostávamos, opa, eu tinha um grupo de amigos e acampávamos muitas vezes, inclusivamente ali em São Pedro. Opa, eu lembro-me uma vez e levávamos, opa, tanto levávamos aquelas barraquinhas à cão, como houve uma altura que levávamos aquelas tendas maiores com quartos e não sei o quê. Sim. E lembro-me que houve uma altura que pusemos lá, levávamos uma tenda dessas e pusemos lá uns cartazes à volta da tenda. E um dos cartazes dizia: vá para a praia descansar, deixa a sua filha connosco. Funcionou ou não? Era só ameaças. Mas nós podíamos ter feito algumas coisas engraçadas também em termos de publicidade, porque assim, eu cheguei a acampar também com essas tendas grandes, com quartos e tudo. Os meus pais emprestavam uma tenda que uns anos antes levavam para o Algarve e nós íamos a acampar com isso, só que a tenda durante a noite estava vazia, porque durante a noite ninguém estava lá, nós só dormíamos de dia. E depois aquilo era um bocado complicado, porque durante o dia estava calor e não se conseguia dormir, não é? Às vezes não dormia nem dia nem noite, mas era assim. Mas tu fizeste-me aqui recordar uma das coisas, dos apontamentos que tu aqui partilhaste connosco, foi os finais de madrugada, né? na taberna da Raquel, na Praia Velha. E era verdade, assim, foram uns anos que o pessoal saía ali do bar, depois ia ao Rio ainda e tal. E depois estamos a falar às vezes 5, 6 da manhã e íamos terminar a noite, que muitas vezes já não era de noite, né? Ali na taberna da Raquel. E é verdade, foi uma fase interessante. Não foram assim muitos anos, mas foi muito giro. Era onde acabava a praia e começava o dia, basicamente. Era sempre a ideia que eu tinha, que nós íamos andando, chegávamos lá, comíamos qualquer coisa e pronto, depois vamos embora. Olha, mas esta questão do campismo ficou sempre, tanto é que depois também houve ali uma fase também, e partilhámos alguns momentos muito interessantes disto, foi aqueles acampamentos de fim de semana que depois incorporávamos os percursos pedestres e os passeios. Também era uma coisa que tu gostavas muito, eu recordo disso, e tu até foste uma das pessoas impulsionadoras disso, desses percursos pedestres, que agora é perfeitamente normal, aliás, agora até há estradas, há tudo, mas eu lembro-me de nós fazermos percursos que não tínhamos nada, ou seja, nem sequer GPS, nem telemóvel, nem nada, era um livro. Não. Nem sequer tinha. Dizia, à vossa direita tem eucaliptos, e aquilo às vezes já tinha ardido os eucaliptos, já não havia eucaliptos. Pois é. Não, aquilo era giro, esses projetos, esses percursos. Na altura não havia de facto passadiços, como hoje eu já passadiço em todo lado, dava loiça em todo lado. Na altura não havia nada disso, basicamente nós usávamos, não íamos com telemóveis, nem com GPS, nós chegávamos a levar bússolas e às vezes não as usávamos, mas às vezes usávamos. Mas era com mapas e era com alguns roteiros, havia alguns roteiros de alguns grupos locais, dependendo dos sítios onde nós íamos, que já tinham identificado 2 ou 3 percursos, mas às tantas aqueles livros já eram edições de há 5 ou 6 anos atrás, e como estás a dizer, já tinham havido não sei quantos incêndios e aquilo, os marcos naturais da coisa já tinham ido todos ao ar, portanto às vezes a meio caminho aquilo era mais ou menos tipo a olho. Logo se vê, logo se vê. Pois, mas era divertido ali, principalmente nessa zona de Góis, da Lausanne. Uma altura até chegámos a apanhar lá uns tipos holandeses que estavam a gerir o parque campismo e puseram-nos numa carrinha de caixa aberta e fomos ver o Rally de Portugal. Havia os trilhos e foi espetacular. É verdade. Foi das únicas vezes que fui ver o Rally a sério, se calhar foi dessa vez. E era um grande spot ali. Era uma coisa que só ele é que chegava, né? Pois foi. É verdade. Olha, vou aproveitar aqui para partilhar aqui um bocadinho a tua irritação, para ver se tu também te chateias um bocado, para não ficares só bem disposto connosco. Que tu irritas-te aqui com a falta de bandeiras aqui nas nossas praias. Queres falar um bocadinho sobre isto? Quero falar. Há pessoas, provavelmente, também colegas da Ilha Marinha, a Catarina e outras pessoas que nós conhecemos que trabalham nisto e que também são da patinagem. Sim, também são da patinagem, que sabem mais do assunto que eu, mas o que me irrita como marinhense aos anos, pronto, há questões ambientais, há questões de descargas do Rio Lis, há isto e há aquilo, e há um conjunto de requisitos, qualidades de água, de areias, que é preciso ter para ter este galardão, que é um galardão que tem reconhecimento internacional, e acho que é importante para um conceito como o nosso que valoriza o turismo, e ver que os concelhos a Norte e a Sul
há anos continuam a ter praias com bandeira azul e quando entra na Marinha não há praias com bandeira azul e nós temos praias espetaculares no nosso conceito. E não é só não deixam de ser espetaculares por não terem bandeira azul. Mas do ponto de vista de reconhecimento da qualidade do produto, estas pequenas coisas ajudam. E acho que se calhar às vezes há questões que me ultrapassam, sejam de política, sejam de inércia, não sei, mas que se poderiam eventualmente resolver a prazo e dizer assim, pronto, este ano não temos, mas vamos fazer um plano para daqui a 2 anos passarmos a ter e continuarmos a ter de maneira consistente. O que significa que a qualidade é consistente. Portanto, é isso que basicamente me irrita. Olha, eu pus aqui as bandeiras, porque não sei se tu reparaste este ano, e falou-se um bocadinho sobre isso até nas redes sociais, houve algumas trocas de galhardetes por causa disto, porque este ano nem sequer as bandeiras de praia acessível nós tínhamos, ou seja, nós éramos dos poucos concelhos aqui na nossa região que não tinham uma única bandeira de praia acessível, que ainda é mais estranho, porque é praticamente tudo controlado pela autarquia, portanto, é pôr lá um estrada, é pôr uma série de infraestruturas, porque a bandeira azul tem outras coisas. Não sei se, Filipe, eu acho que tu és muito mais velho que eu, portanto recordas de certeza, porque é que isto começou, esta questão de não termos bandeira azul? Lembras-te disso? Opa, eu penso que isto ainda terá sido no tempo do Álvaro Órfão. Do Álvaro Órfão. E eu penso que isto terá sido um bocadinho como forma de protesto pelo facto da poluição do Rio Lis não ser um problema que tivesse presente em termos de resolução, quer dizer, ninguém não era considerado prioridade, aliás, como hoje ainda não é, infelizmente. E, portanto, agora há uma coisa, e eu estou à vontade nisso porque no Novos Fora Nada até publiquei lá um texto que se chamava A Minha Bandeira é Maior que a Tua, porque eu acho que esta questão da bandeira azul, independentemente daquilo que o Renato estava a dizer, de questões eventualmente políticas ou de inércia ou o que quer que seja, pode ser visto como um objetivo. E desse ponto de vista, porque assim, ter a bandeira azul não tem só a ver com a qualidade da água, tem a ver com a acessibilidade, tem a ver com as condições que se conseguem disponibilizar aos utentes das praias, etc, etc. São uma série de requisitos. E, portanto, se os outros entendem isto como até uma forma de atratividade e de diferenciação em relação às praias deles, causa-me alguma estranheza que nós, estejamos constantemente a empurrar com a barriga e não consideremos isso pelo menos como um objetivo, porque, de facto, eu acho que há muitas coisas que podem ser melhoradas, quer em termos de acessibilidade, quer em termos de condições que podem ser proporcionadas, muita coisa. E, portanto, porque eu na altura até escrevi esse este texto por causa disso, porque eu não sei se o Bruno se recorda, até foi hasteada com pompa e circunstância uma bandeira verde 3 anos, talvez, atribuída pela Quercus, salvo erro. Sim, eu recordo disso. Eu também cheguei a comentar isso. Pronto, tinha a ver só com a qualidade da água. E a qualidade da água, neste caso, até não é um fator que seja controlado pelo município. Porque, infelizmente, há coisas que deviam ser feitas, sobretudo o que tem a ver com as suiniculturas da Bacia do Lis, e que não está a ser feito. E mesmo agora com a bazuca foi atirado para as calendas, quer dizer, toda a gente se está a marimbar para isto. De qualquer maneira, nós queremos assumir uma bandeira na qual não temos qualquer espécie de intervenção, pareceu-me até ridículo, não é? E por isso, na altura, escrevi esse texto. E portanto, eu estou perfeitamente de acordo com o Renato e acho que a bandeira azul era de todo importante. Não é para quem... o Renato disse, para quem valoriza o turismo. É que nós não temos valorizado o turismo. Eu acho que o problema é esse. Não é? Pois. E por isso é que a bandeira azul acaba por ser um pormenor. Olha, não é um objetivo em si mesmo, mas claro. no fundo criar uma estratégia em torno... Há muitas outras coisas que depois poderiam daí advir, se houvesse esse objetivo e se houvesse Renato, porque a mim não me interessa a bandeira. A mim interessa-me são as condições que são criadas para obter a bandeira. Claro. Exatamente, a mim também. A bandeira podia ser até de outra cor e podia... nós podíamos dizer... Vermelha, o que tu achas, Renato? Vermelha era muito mais engraçada. Por exemplo, podia até ser... E se calhar até atraía mais gente. Olha, Renato, estava-me aqui a recordar outro momento muito interessante da tua juventude e de alguma forma também da minha.
foi um grupo que tu fazias parte, que era o grupo A Gazela. Queres-nos falar um bocadinho sobre a Gazela e como isso acabou por ser muito interessante do ponto de vista até, quer dizer, de ligação familiar, né? Havia muitas famílias envolvidas nisto. Sim. Queres falar um bocadinho sobre o que era a Gazela? O Filipe não faz a mínima ideia, porque o Filipe não tem esta cultura, este nível de cultura. Lembras que eu queria dizer a palavra? Há um vinho verde com esse nome, não é? Mas lembras que eu queria dizer cada uma das letras, lembras-te? Sim. Era o grupo de amigos de zonas escondidas e lugares aprazíveis. E era a Gazela. Isso é muito elaborado. Isto, pois, eu não sei quem é que começou com o nome, não sei se foi o meu pai, se foi o Manuel Mendes, um amigo nosso também. Eu sei que foi dentro de um grupo, pronto, isto foram várias famílias, vários amigos que foram criando isto ao longo dos tempos. Também algumas relações vieram da patinagem outra vez, mas depois passaram dos filhos para os pais, e depois nós começámos a fazer uma série de brincadeiras, de passeios fora da Marinha Grande, a vários pontos do país, onde esse grupo foi crescendo e se foi organizando. Fazíamos os jogos que o Bruno se lembra também, que eram nós chamávamos os jogos Tilico, que era do Tilico, era da alcunha do nosso amigo, do amigo Gentil. Exato. E fazia-se jogos lá em casa dele, e como brincadeiras, era uma espécie de jogos tradicionais, e fazíamos uma brincadeira de um fim de semana. Fizemos aquilo durante vários anos. E era muito giro, cada vez tínhamos mais jogos, cada vez tínhamos mais gente, e depois tínhamos que pensar nos jogos para o ano a seguir, para fazer coisas diferentes, para não estar a repetir aquilo. E era giro, foi um convívio. Desculpa lá, vocês não tinham tablets, nem telemóveis? Nada. Não. A gente jogava a fazer. Era mesmo jogos tradicionais daqueles à antiga. E era muito giro. Havia outro momento importante que era as janeiras, não é? Outro momento importantíssimo. Que se vem cruzar aqui com a nossa convidada, com a Ana Espada também. Falámos aqui um bocadinho sobre isso. Sim, as janeiras, por acaso, a Ana Espada, a casa dela foi uma das primeiras casas onde nós começámos a ir. E fomos bem servidos. Em todas as casas éramos bem servidos, mas naquelas em que éramos melhor servidos, nós anotávamos que era para o ano seguinte voltarmos a ir cantar lá. Aquilo eram mesas cheias de comida e de bebida da primeira à última casa. Portanto, nós podíamos estar a cantar. Chegámos a fazer 2 fins de semana seguidos, porque não tínhamos capacidade de resposta para fazer tudo num fim de semana, e era isso. Chegámos aí lá e fazíamos as letras para as músicas. Normalmente eram músicas conhecidas, e depois fazia-se uma letra com brincadeira, uma temática associada às janeiras, cantava-se aquilo. Uns cantavam, outros tocavam. Uns cantavam bem e tocavam bem, outros tocavam mal. Eu tocava mal, tocava ao bombo. Normalmente o que eu fazia era para ver se marcava mais ou menos o ritmo, porque o resto dos outros instrumentos era uma desgraça. Mas era divertido. Foi também uma altura relacionada com esse grupo que se criou muito essa. E havia pessoas já a perguntarem às vezes, ainda meses antes, olha, este ano, se forem cantar as janeiras, não se esqueçam de vir à minha casa. E, portanto, aquilo foi muito giro. É verdade. É uma boa memória da Marinha Grande. Aliás, nós chegámos, esta iniciativa foi expandida para além do Conselho da Marinha Grande. Nós chegámos a ir à Maceira e chegámos a ir a outros sítios a cantar as janeiras na mesma noite. Não foi só na Marinha Grande. É verdade. Olha, Filipe, tu que estas coisas da música não te dizem nada, tu andas um bocadinho irritado aí com os barulhos, não sei se é dos teus vizinhos, é com o quê? É um problema que eu quero partilhar convosco, pá. É das coisas mais terríveis talvez das irritações mais terríveis que eu tenho, que eu vou falar aqui no Plágio. Como sabem, portanto, para além daquilo que é o lixo normal que se vai acumulando nas ruas, as nossas árvores são predominantemente de folha caduca, e portanto quando chegamos a esta fase do ano, temos milhares de folhas que invadem aí as nossas estradas, e portanto temos as coisas um bocado sujas. Antigamente, no meu tempo, havia normalmente até eram serviços camarários, havia cantoneiros, e portanto varriam as ruas, apanhavam o lixo e portanto mantinham
Era a forma tradicional de fazer as coisas. Entretanto, evoluíram, apareceram algumas evoluções tecnológicas, já temos algumas varredoras mecânicas, não é? Portanto, há carros que varrem sobretudo as bermas das estradas, mas em relação às folhas começou a aparecer aqui uma moda nova. Isto, sobretudo, eu comecei a notar isto a partir do momento em que estes serviços começaram a ser adjudicados a entidades externas, que é não aquilo que seria, do meu ponto de vista de leigo na matéria, o ideal, que era haver uns aspiradores que aspirassem o lixo, mas não, é uma espécie de uns secadores de cabelo gigantes que empurram as folhas, empurram o lixo. Opa, e aquilo de facto empurra, aquilo que faz é empurrar. Portanto, supostamente eles passam com aquilo que faz uma barulheira, uma coisa medonha, porque aquilo normalmente tem uns motores ecos, daqueles motores que fazem muito barulho, não é? Parece que corta-relvas e coisas do género. Eu muitas vezes, quando estou no escritório, ouço aquelas ou tipo motosserra, aquele barulho irritante. Nas cidades do futuro, o Renato está a prever isso, mas com carregadores elétricos, já não é... Exatamente. Tem um painel elétrico nas costas, um painel solar nas costas para carregar... Mas eles empurram as folhas para onde? Essa é que é a questão, Renato. A irritação é essa. Pois. É que é assim, eles vão, portanto, em vez de varrerem, vão empurrando as folhas, supostamente para as juntarem num monte e depois apanharem-nas. Só que eu dá-me a impressão que a maior parte das vezes, por aquilo que me vou apercebendo, é que eles vão empurrando as folhas para fora da estrada para tudo quanto é canto. E depois acabam por não apanhar rigorosamente nada. Aliás, eu aqui em minha casa, a minha casa dista da estrada para uns 2 metros e, portanto, entre o muro e a minha casa, e tem os portões que são abertos, o que acontece é que quando eles passam com aquela treta, enchem-me a casa de porcaria, fico com o quintal todo cheio das folhas. Portanto, ou seja, eles não limpam rigorosamente nada, o que vão é empurrando aquilo, até se divertem com aquilo, empurrar a coisa, vão empurrando as folhas. E eu confesso que esta coisa me irrita solenemente. Eu já agora, a propósito disto, queria só recordar, houve uma altura que eu morava relativamente, sim, pertíssimo ali do Jardim Camões. Eu não sei se o Renato se lembra, o Jardim Camões era ali ao pé de onde era o antigo posto médico. É da Junta de Freguesia. Sim. Sim. Sei. E eu lembro-me durante muito tempo de ver lá aquele jardim tinha uma pessoa que cuidava do jardim, o jardineiro. Eu penso que até era uma pessoa que tinha, alguns problemas físicos ou assim uma coisa, mas era uma pessoa extremamente dedicada e passava ali. Eu lembro-me do senhor, que era um rapaz relativamente, era jovem, varria as folhas todas, e quando aquilo já estava tudo, o vento continuava e continuavam as folhas a cair, mas ele gostava de manter aquilo, estava ali todos os dias, cuidava daquilo e não sei o quê. Isto parece-me assim, estar nos antípodas, que é como aquelas pessoas que varrem o lixo para baixo do tapete, não é? Mas aqui neste caso é ir empurrando as folhas e pronto, como se não houvesse amanhã, e acaba por não... Aqui não há esse problema porque não há folhas. Além de sujarem o meu quintal. Não, aqui por acaso há bastantes folhas, há bastantes folhas. Olha, agora por acaso nesta altura, ainda hoje de manhã veio uma grande ventania, que ainda está agora, por isso é que as temperaturas também baixaram bastante. E também tem muitas árvores de folha caduca, Pequim. Tem muitas árvores. Aliás, Pequim, na altura dos Jogos Olímpicos de 2008, um dos grandes trunfos deles para ganharem os Jogos era para criarem uma cintura verde à volta de Pequim. Passava por plantar milhares ou milhões de árvores aqui à volta. E, portanto, a cidade é muito mais verde agora do que era há uns anos atrás. Mas a maior parte são árvores de folha caduca e, de facto, há muitas árvores. Mas aqui, por acaso, até têm bastante cuidado com a limpeza e eles retiram as folhas. Agora, eu também já vi, por exemplo, há situações em que as folhas às vezes são empurradas, se forem empurradas para determinados terrenos e se essas folhas ficarem lá a usar como biomassa para o sol, é uma coisa. Agora é só estar a empurrar as folhas para a frente, para o lado nenhum, dispersar o problema. É que nós aqui a biomassa nos passeios não pega. Não dá. Não pega. Mas numa cidade como Pequim, que tem para aí 20 milhões de habitantes, isso pode haver um empregado para apanhar 10 folhas cada um, né? Tipo, metem malta na rua. Sim, é isso, mas nota-se isso, mas eles também agora, porque eles estão a automatizar muitas dessas funções.
principalmente nos últimos anos. Depois mandam os chineses para cá, não é? Não, eles têm menos chineses. A questão é que eles têm menos gente. Não, a questão dos chineses é assim, eles são muitos, de facto, mas porque tem a questão da política do filho por casal, que agora já são 2, 3, mas ninguém quer ter mais. Eles estão com problemas claros demográficos e, portanto, muitos dos empregos que existiam, agora esses empregos de menor valor acrescentado e que podem ser substituídos por autonomização ou por máquinas ou por outro tipo de inteligência artificial, em alguns casos, até vai sendo substituído. Já aqui mesmo, isso é a nível das folhas e tudo já se fez menos gente, mas, por exemplo, porteiros, antigamente os porteiros eram tudo pessoas, hoje em dia os porteiros são quase todos câmaras e sensores, já há poucas pessoas porteiras e nos supermercados já vais a supermercados onde, em vez de teres 50 caixas com 50 pessoas, já tens, como temos em Portugal e como temos noutros supermercados da Europa, em que é tudo self-service. A pessoa chega, põe as coisas, paga, vai embora e só, tipo, basicamente um segurança à porta. Tipo, se alguém tentar roubar alguma coisa, aquilo apita. É basicamente isso. Aquilo é tipo o mínimo de interação humana. E porque eles têm de facto falta de pessoas em termos da pirâmide demográfica. Estava a ouvir, estava-me a lembrar de uma coisa que tu também participaste, e já lá vão uns anos a brincar, já lá vão uns anos. Foi tu fizeste parte de um dos episódios dos Portugueses no Mundo, que dava no canal 1, Portugueses pelo Mundo. Portugueses pelo Mundo, sim. Que, aliás, tinha a participação, penso eu, do Miguel Rocha. Esse na altura já sim, foi o Miguel. O Miguel é que gravou. O Miguel é que veio cá. Aliás, tem uma coisa giríssima, porque o Miguel é um ano mais novo que eu. Nós andámos na escola da Embra juntos e eu lembrava-me do Miguel da escola da Embra de jogar a bola com ele e de estar ali assim, porque brincávamos, porque a sala dele era em frente à minha sala. E pá, eu nunca mais tinha visto o Miguel. E já íamos para aí, não sei, no segundo dia de gravação ou no terceiro, quando eu descobri que era o Miguel. O Miguel era o Miguel e que era da Marinha, não sei quanto, e pronto, e depois foi exatamente, mas foi o Miguel e um cameraman, que vieram na altura. Este programa já foi filmado há 11 anos. Mas acho que é das séries mais felizes da RTP. Eu adorava. Acho que vi praticamente todos os episódios. É muito giro o conceito. O conceito é um conceito de programa muito engraçado. Depois já houve vários programas, outros formatos com os quais eu não me identificava minimamente e em que não participei. Mas este achei muito giro porque de facto era mostrar os países e as cidades com uma perspectiva de quem lá vive e levar as pessoas a sítios que não são aqueles sítios tradicionais, não é o Lonely Planet, não é aquilo tipo, vais a um sítio, tipo, lá tens que visitar isto, e depois vais embora e tipo, ao behind the scenes da cidade, e isso é giro, eu gostei disso, gostei de servir de guia, de levá-los a certos sítios, aliás, fomos sítios, a maior parte deles, porque eles não conseguiram ter autorização para filmar, a maior parte das vezes foi com uma câmara que como se fossem meus amigos, em que o pessoal dizia, eles não podem filmar aqui. Estes são os meus amigos, outros só estão cá hoje, querem levar isto para a recordação. Pronto, nós conseguimos lá uma conversa e eles deixaram-nos filmar quase tudo, porque senão havia montes de coisas que eles não tinham conseguido filmar no programa. Tu falas mandarim? Falo um bocadinho, mas falo mal. Isso não é verdade. Assim, eu falo só assim para o dia-a-dia, para... Podes saudar-nos em mandarim? Saudar-nos? Qualquer coisa? Saudar é assim, o olá, o ni hao ma... Não, assim uma coisa mais... Uma frase assim... Mais composta. Meia dúzia de palavras. Tipo do género, este ano o Benfica vai ser campeão, mesmo coisa assim simples, não é? Eu não falo de assuntos técnicos em chinês, Bruno. Não, mas posso dizer, o Shiputaiajan, o Zai Beijing Konzo. Isto quer dizer que eu sou português e trabalho em Pequim. Okay. É uma coisa muito simples. Mas pronto, estas coisas de conversação faço. O resto, tudo o que tem a ver com trabalho, apresentações, nada, é tudo em inglês. Tenho na minha equipa, a minha equipa tem alguns estrangeiros, mas é maioritariamente chineses e os chineses são todos bilíngues. Portanto, depois, quando temos certas apresentações, temos também serviços de tradução e de interpretação. E, portanto, o chinês chega para sobreviver, mas não é o chinês que é a minha ferramenta de trabalho, nem é o que me faz estar aqui. É mais o conhecimento do mercado e do contexto da China do que propriamente a língua em si.
O Renato já era um bocadinho esta coisa dos millennials, porque eu recordo-me que o teu filho, pai, com 3 anos, já falava umas 4 línguas, não era assim uma coisa qualquer, não sei se ainda fala as mesmas, mas porque a tua mulher também falava bem francês, portanto, tenho ideia disso, e ele já falava uma Não, série era. Eu falei. Sim, não, francês não. Quer dizer, nós aprendemos todos francês na escola, acho eu, mas o francês eu uso pouco. Agora, já usei mais, mas o Pedro, porque ele, pronto, é o que eles chamam aqui os miúdos da Third Culture Kids. São miúdos que crescem num contexto cultural que não é o deles. E no nosso caso, por acaso, o pai e a mãe até são os dois portugueses. Nós temos aqui vários amigos que o pai e a mãe são de 2 nacionalidades, que nenhuma delas é chinesa, e para além disso ainda tem mais a chinesa. Sim, mas ainda estás a tempo, Podes arranjar a concubina japonesa ou assim. A Ana não vai gostar disso. Pois. É bom que ela não ouça. Não, mas ele sabia falar, sabe falar português, chinês e inglês. Pronto, essas 3 línguas, e depois a forma como elas foram evoluindo também depende um bocado. Quando ele era mais miúdo, até falava, houve uma altura que o chinês era quase a primeira língua dele, e só quando ia a Portugal no verão é que o português vinha um bocadinho. Agora, o chinês, porque ele está num sistema de ensino que é internacional, portanto, o chinês tem menos carga horária em chinês, fala mais inglês. O ano passado, por causa do Covid, fez o 7º ano em Portugal, numa escola portuguesa, e foi muito bom para ele, porque ele falava bem português, não tem sotaque, não tem nenhum tipo de... Mas falava bem, só que nunca tinha aprendido a escrever português, e portanto foi bom estar ainda num ano de formação, estar em Portugal e aprender a base da língua, da escrita, e portanto ele agora, eu acho que o chinês neste momento é a 3ª língua dele, o inglês é a primeira, o português é a 2ª e o chinês é a 3ª, mas ele agora também está a aprender espanhol. De facto, a 4ª língua agora não é o francês, é o espanhol. Quando era miúdo, ele dizia, quero aprender japonês, quero aprender isto, quero aprender aquilo. Pronto, os miúdos, de facto, se calhar neste tipo de ambiente têm mais predisposição para falar línguas estrangeiras, porque o ambiente dele numa sala de aula é muito multicultural. Ele é capaz de ter para aí numa sala que não tem 20 miúdos, que são turmas relativamente pequenas. Ele tem, se calhar, mais de 10 nacionalidades diferentes. Olha, nós fomos para esta conversa porque eu estava-me a recordar, quando estávamos a falar das árvores, que tu, e estavas a dizer que foi há 11 anos já, e eu recordo de algumas partes desse episódio em que tu falavas, não só, por exemplo, da questão penso que era carregar, vocês pagavam o gás ou a eletricidade com um cartão, portanto, essa é uma coisa do género, mas outra das coisas que eu me recordo bem e que nos fazia muita impressão, e nós, isto realmente é mesmo verdade, que é a malta, para entrar, por exemplo, na escola tinha que ser medida a temperatura, e que andavam de máscara. Na altura. É isso. Sim. E nós víamos isso às vezes nos filmes e tal, e pensávamos, se calhar não é bem assim, mas depois na altura confirmámos isso. E agora cá... Agora estamos todos nisso. Estamos todos iguais. É curioso. Mas olha que há coisas que mudaram. A questão de medição de temperatura e de uso de máscara, de facto, mantém-se agora pelo Covid. E basicamente o que acontece é que, como as pessoas usam máscara por causa do Covid, têm havido menos problemas respiratórios. Porque também se protegem de outras partículas. A questão dos cartões que referiste, aí houve uma evolução positiva, porque já não há tanto essa burocracia. Agora quase todos os pagamentos são tudo pagamentos feitos através do telemóvel. Nós temos uma aplicação que é muito popular aqui, que é o WeChat, que é como o Apple Pay, essas coisas, ou o Google Pay. E basicamente é tudo pago, águas, luz, eletricidade, gás, transportes, comida, é tudo através da mesma app. E portanto, isso facilita-nos imensa vida. Desde que o sistema mudou, nunca mais fiquei à sexta-feira à noite sem eletricidade e sem água, como aconteceu umas quantas vezes, que parecia sempre que era à sexta-feira à noite, porque era o dia pior, porque depois aquilo às vezes só no fim de semana a seguir, no início da semana a seguir é que eu conseguia regularizar a situação, porque os pagamentos tinham que ser feitos nos bancos, e às vezes os bancos não... Tinha que ser em certos bancos, não era em qualquer banco, nem era numa caixa multibanco, e portanto isso condicionava-nos um bocado a vida, e tínhamos de estar sempre a planear, vamos carregar aquele cartão que é para não ficarmos, e depois pronto, mas às vezes metiam-se outras coisas e esqueciam. E agora não, agora funciona muito mais, porque temos na palma da mão, temos a solução. Olha, eu gostava de passar aqui um bocadinho pelo teu percurso académico, mas a partir de agora preciso muito da tua ajuda, está bem? Para não dizer algumas coisas que o Bruno gosta sempre de esticar aqui nesta parte das memórias.
Porque está sempre na expectativa que digam bem dele, estás a ver? E tu é que E puxas. tal, não sei o quê, e tal. Não, Bruno, excelentes momentos passámos juntos e tal, não sei o quê. E depois... E já falámos aqui uns quantos, olha lá, o campismo e a patinagem, mais umas Carnaval coisas, e por isso coisas não já. está... Acho que já estás a marcar pontos. Já estou a marcar ponto, é isso. Olha, em termos académicos, a ideia que dá, agora olhando para o teu percurso académico, não há muitas dúvidas que o teu caminho era este, ou seja, que era a China e que era a área ambiental. Mas naquela altura, ou seja, se me perguntasses naquela altura, eu via-te sempre num percurso muito mais tipo um futuro embaixador, assim, uma coisa mais política, né, da coisa. Tu vais para... mas espera lá, qual é a formação do... É isso que eu vou fazer aqui, vou picar aqui um bocadinho. É assim, o Bruno faz as perguntas inteligentes, eu faço as parvas, não é? Não, eu vou picar aqui cada uma delas. Portanto, o Renato vai para a Universidade do Minho, vai para Braga, para tirar o curso de Relações Internacionais via política, né? Via política, acho eu. Sim. Que, curiosamente, é o mesmo curso que o Jorge Morato nos veio aqui na altura, é verdade. só que em Lisboa, ele fez em Lisboa. Isso mesmo. Portanto, isto estamos a falar em 97. 97, isso mesmo, 97. E depois, tu vais fazer aqui penso que é uma pós-graduação mesmo, em língua chinesa. Por isso é que tu Não, a dizer, fiz o mestrado em Aveiro. Foi logo a seguir, porque isto foi uma coisa engraçada. Mas isso se calhar é assim, se calhar a maior parte das pessoas que começam a ir para uma licenciatura de Relações Internacionais, se calhar quando entram, pensam, é porque é para seguir carreira diplomática ou coisas do género. E na altura havia eu por acaso não penso isso, Relações Internacionais, sempre pensei que era conhecer miúdas giras de outros países. Fizeres Erasmus, se calhar, mas eu não fiz Erasmus. Está bem. Isso chama-se Erasmus, não é? Ok. Não é Relações Internacionais. Acho que os cursos todos podem ter. Não, mas eu não fiz Erasmus e foi. Para Relações Internacionais era um bocado era a ideia, também para os estudos europeus. Pronto, na altura, Portugal já tinha entrado há uns anos para a União Europeia, há uns anos, 10 anos, mas pronto, ainda havia na altura. Agora também é mais difícil europeu e português, porque há um sistema de cotas de nacionalidades, os países que entraram há menos tempo e têm menos representação, há um sistema de representatividade dos 27 e, portanto, Portugal já é um país que já é mais batido no assunto, já é veterano. Já não consegue meter tanta gente, e também é um país pequeno, também tem a ver com essas situações. Mas pronto. Mas eu nunca foi muito a minha situação, porque eu até pouco tempo antes de entrar na universidade, eu gostava de ir para jornalismo. Não ia para Relações Internacionais, e o Bruno sabe que eu gostava de escrever, cheguei a escrever na altura, até com o Bruno, uns artigos para o Jornal da Marinha Grande, e eu tinha aquela ideia de jornalismo, mas pronto. Mas depois comecei-me a perceber que se calhar não ia ser feliz no jornalismo, e foi assim quase à última da hora, também foi no Senobar, estava a beber um copo com um amigo, o amigo, o Batalha, que também fez um curso de Relações Internacionais em Braga, e eu nem sabia, aliás, eu ia concorrer para Relações Internacionais para Lisboa, porque não conhecia o curso em Braga. Eu disse, aquilo em Braga é espetacular e não sei quantos. Eu cheguei a casa, vou para Braga. E pronto, e foi um bocado assim, mas não sabia o que é que queria fazer, não sabia que aquilo tinha temáticas, o curso tinha temáticas, porque eu fui ver o currículo, não sei o quê, não foi concorrer às cegas, mas tinha temáticas internacionais que me interessavam, mas não tinha a ideia de vou ser diplomata ou o que quer que seja, vou ver o que é que vou aprender com aquilo, não é? Se não gostasse do curso, podia sempre mudar de curso. Mas esta aposta depois pela língua chinesa é um feeling ou é... Essa aposta foi um bocado assim, acabei o curso e o curso todos a gente dizia, o curso de Relações Internacionais é um curso de banda larga, ou seja, agora falta-se muito banda larga, mas é para a televisão, mas na altura e para a internet, mas a cena da banda larga é que eles diziam, banda larga tipo, dá para tudo e não dá para nada, não é? Porque é assim, tipo podes fazer, ou seja, mas a verdade é que é isto, é um curso que te dá uma formação geral. Eu gostei do curso, pessoalmente, e acho que deu-me algumas ferramentas para fazer aquilo que faço hoje. Mas não é um curso especializado, não é? Não dá um nível de especialização. E depois é assim, houve pessoas que fizeram o meu curso e depois foram fazer um curso de Direito, outras foram fazer um curso de Psicologia, outros foram fazer Medicina, outros foram fazer Dentária. Há pessoas que foram fazer coisas diferentes da minha turma. E, portanto, eu na altura fiz aquilo e pensei assim, eu acabei o curso e sempre tinha a ideia de fazer um mestrado logo a seguir ao curso. E andei a ver, e na altura falava-se, lá está, muitos estudos europeus, e eu pensei assim, mas eu da Europa já ouvi falar bastante, eu queria aprender qualquer coisa que ainda não sei. E então comecei a olhar para o outro lado.
E apareceu, havia um programa de mestrado que tinha uma bolsa da Embaixada do Japão, e depois havia este da China, porque este da China era um programa relativamente recente, tinha sido através, o curso originalmente foi criado como parte do processo da transferência de Macau para a China, e, portanto, ao nível educativo e ao nível cultural, decidiu-se criar um programa ao nível de mestrado em estudos chineses, que não havia em Portugal, e na maior parte da Europa já havia programas de estudos chineses há 20, 30 anos, portanto, eram em Inglaterra, na Holanda e noutros países, Itália, há programas já muito, muito conceituados e antigos nos estudos chineses. Em Portugal não havia, apesar de nós termos relações históricas com esta parte do mundo há muitos anos. E eu comecei a ver, olha, se calhar ali é uma coisa gira, depois pensei assim, então, mas a China vai entrar agora na Organização Mundial de Comércio, agora era 2001, e eu nunca ouvi falar na China de um curso de Relações Internacionais, falava-se muito marginalmente da China num curso de Relações Internacionais, passava os 4 anos a falar da Europa e dos Estados Unidos e da relação transatlântica, basicamente, mas não se falava da Ásia, nem da China, nem nada. A China contava muito pouco comparado com o que conta hoje. Eu pensei assim, foi uma questão de curiosidade. Ainda nem havia lojas chinesas, cara, não havia. Não, era as lojas dos 300, que era lojas dos 300. Lojas chinesas. É verdade. Exato. Olha, Renato, mas eu quando digo, porque é assim, depois tu fazes aqui algumas coisas, aqui paralelamente a isto, tu dizes que não fazes Erasmus, mas fazes aqui uma coisa qualquer que eu já não me recordo bem, mas tu vais elucidar. Tu tens uma experiência em Bruxelas, na Comissão Europeia, penso eu. E acho que tiveste lá algum tempo, não foi? Não. Então, joga-me logo. Não, eu fiz algumas coisas internacionais, na altura, deixa-me ver, eu fiz, foi um curso, foi um curso na Áustria, mas isso foi só um mês, fiz um curso tinha a ver com relações internacionais na Áustria, e que foi a única experiência mais parecida com o Erasmus que eu tive, com a Comissão Europeia, só comecei isso aí, se calhar é isso que queres dizer. O que fiz com a Comissão Europeia foi quando ainda estava na universidade. Sim, nessa altura. Do Minho. Sim, nessa altura eu fazia parte do grupo de estudantes do curso, uma espécie de uma associação de estudantes do curso. Isso foi muito importante para mim porque foi o meu primeiro emprego, foi quando eu comecei a ter contacto com o mundo lá fora, não é? E tivemos que organizar uma série de atividades e tinha responsabilidades de gestão de organização e de gestão de pessoas e não sei o quê, e achei isso imensa piada. E durante esses anos, eu entrei logo para essa associação no segundo ano do curso, organizávamos para o curso viagens a Bruxelas. Nós organizávamos, e foi super interessante, foi a primeira vez que eu fui a Bruxelas, e depois fui 3 anos seguidos, e os 2 primeiros anos fui de autocarro, que era de Braga a Bruxelas, ir e vir de autocarro. É complicado, mas era super giro, porque o que nós fazíamos lá, fazíamos visitas à NATO, à sede da NATO em Bruxelas, e íamos lá, não íamos só ver o edifício, íamos trabalhar, nós tínhamos briefings técnicos lá com os militares. Que fizeram o Rally das Tascas em Bruxelas? Não, mas é assim, parávamos lá para comprar uns chocolates, íamos lá àquelas ruas onde tinha os kebabs e não sei o quê, aí fazia. Aquilo era sempre divertido, mas tínhamos um programa muito, muito bem definido. Tínhamos estas visitas à NATO, porque era a NATO que dava um apoio ao nosso curso, um apoio financeiro, um pequeno apoio para nós irmos. A maior parte dos custos eram suportados por cada participante, mas eles davam um pequeno apoio. Mas mesmo assim, com esse apoio, nós só conseguíamos ir de autocarro e ficar numas pousadas da juventude, coisas do género lá em Bruxelas. Mas depois visitávamos aquilo e íamos à Comissão Europeia, íamos ao Conselho, às vezes chegámos a fazer depois de cada ano, que era porque houve pessoas como eu que foram 2 ou 3 anos seguidos, para o programa não ser sempre a mesma coisa, para ter novidade e para as pessoas terem interesse em continuar a participar. Nós chegámos a ir ao Colégio da Europa, a Bruges, chegámos a ir a Estrasburgo, ao Parlamento Europeu, porque já tínhamos visitado o de Bruxelas, fomos também visitar o de Estrasburgo, e pronto, e em todas essas situações nós tínhamos pessoas que nos recebiam, do staff das respectivas instituições europeias, que nos davam um briefing de como é que a organização funcionava, e outras vezes também tínhamos um pequeno dossiê técnico em que nos diziam, pronto, agora, consoante os temas da atualidade, na altura, em que falávamos disso, e foi super interessante. Isso foi uma experiência foi nesse contexto que tu trouxeste cá o Xana Guzmão, não foi nesse contexto? Não. Eu não acerto uma. Foi quase nesse contexto. É próximo, estás a ver? Não, isso foi na altura, isso foi depois da questão por causa da independência de Timor, nós tínhamos não está muito longe.
mas não foi nas viagens, foi na mesma organização. O Renato está a ajudar, o Renato está a ajudar. Está a ser amigo. Nós tínhamos essa organização e a organização, que era o SECRI, o SECRI ainda existe essa organização, organizava anualmente uns colóquios de relações internacionais. E pronto, e nesse ano foi um colóquio com o Xanana, com o Ramos Horta, na altura com a Ana Gomes, que ela tinha, Sim. em termos de embaixadora, em Jacarta, exatamente, e mais uma série de outras pessoas que tiveram um papel relevante na questão da independência de Timor, e portanto foram uns colóquios bastante interessantes e que marcaram a história da universidade naquele ano. Sim, estamos a falar numa época em que isto era o tema, um dos temas principais, não é? Ou seja, estávamos a falar. Olha, depois tu vais aqui para a questão mais da energia, políticas ambientais, que quando vais para a Universidade Técnica de Lisboa, é isso? Não, foi antes também. É isso mesmo, não acerto mais. Eu prometo tentar acertar mais. Um passo à frente, um passo atrás. Não, aqui foi pronto. Vou acabar de contar a história que eu fui para os estudos chineses. Pronto, vocês conhecem-se, não? Conhecemos, mas esse detalhe... Este homem, pá, não é fácil, pá, isto é muita coisa. Eu tive 10 anos a estudar seguidos, por isso é difícil, se calhar, do Bruno saber exatamente o que é que eu estava a fazer a cada momento. Entre 97 e 2007, estive sempre na universidade e depois continuei a estudar, mas de uma forma um bocadinho mais informal. Mas durante essa altura, portanto, eu fui para a Universidade de Aveiro e fui para os estudos chineses porque eu estava a pensar, vou fazer um curso de japonês, eu não percebo nada de japonês, e os japoneses diziam, nós damos uma bolsa, mas vocês no final do ano têm que saber falar japonês, se não retiramos a bolsa ninguém pode fazer o curso. Eu achei que aquilo era um bocado à bruta e pronto, fui para chinês. Porque o chinês também achei que era interessante, e por causa daquela questão da Organização Mundial de Comércio, que tinha falado. Entretanto, vou para o curso chinês, estava nas primeiras turmas, e esses primeiros anos do curso, o curso ainda existe, mas atualmente o corpo docente do curso, acho que se não é 100% português, é maioritariamente português. Na altura, não. Na altura, o corpo docente era estrangeiro. Eram pessoas, professores europeus, americanos, asiáticos, que tinham experiência de prática da China, dos anos 70, 80, 90, portanto tinham todo esse track record. E tive um professor que foi professor na altura de geografia chinesa, e esse professor era da universidade, era um professor de uma universidade acho que era da SOAS, e era o diretor, era da SOAS, e era diretor de uma revista que ainda existe, que é o China Quarterly. E esse professor foi meu professor. E na parte de geografia, que era geografia num conceito mais alargado, não é? Também falámos da questão dos recursos naturais e não sei quantos, e foi nessa altura que eu tive noção da gravidade dos problemas ambientais da China. Ambientais e energéticos, na altura, porque depois, nessa parte, eu até depois comecei a definir um bocadinho qual seria eventualmente o meu tema de tese, e até pensei em fazer alguma coisa, por exemplo, havia muitas questões geoestratégicas em termos do acesso ao gás natural. E eu pensei, se calhar, como eu venho de relações internacionais, se calhar isto já é estratégico, gás natural, se calhar é uma coisa gira. Mas depois, entretanto, até houve um colega meu que acabou por fazer a tese mais próximo dessa área, e eu depois, entretanto, a fazer pesquisa para essa área, eu pensei, não, vou fazer uma coisa sobre as energias renováveis. E depois nas energias renováveis, comecei a trabalhar aí nas energias renováveis nesse ano, e desde então nunca mais parei. Eu comecei pela energia e depois fiz a minha tese no uso das energias renováveis na China. Depois fui para Lisboa, trabalhava para uma organização não governamental onde fazia trabalho de energia e ambiente, e continuei a estudar no ISEG primeiro estava a fazer no ISEG um outro mestrado, e depois do ISEG fui para o técnico fazer o MIT Portugal, aquele programa, e foi sempre tudo nessa área. E, portanto, depois, a partir daí as coisas foram surgindo em termos de oportunidades de trabalho e prosseguimento de estudos nesta área. Eu até estou com medo da próxima pergunta, porque tenho a certeza que o Bruno vai acertar. Olha, o melhor se calhar é usar ouro. É isso mesmo, eu vou acertar de certeza agora. Renato, no meio disto tudo, tu gostavas de assumir um pelouro aqui na autarquia da Marinha Grande, que era o pelouro do bolo do Pinhão. Conta-nos lá um bocadinho sobre isso. Falhei ou não falhei? Ou acertei? Acertaste. Agora, Vá lá. Agora foi spot on. Não, é isso. Opa, o bolo de Pinhão, primeiro, olha, porque é um bolo que é tradicional, faz parte da cultura marinhense, não sei se toda a gente conhece, mas faz parte.
e para já, porque a minha avó fazia-os, e era uma das coisas que eu mais gostava. E portanto, é uma coisa que me deixa bastante saudades, e apesar de ser tradicional, não se encontra muito. E então, o que é que eu acho? Eu acho que era giro, de facto, agora, nestes últimos anos, tem havido as 7 maravilhas de tudo e mais alguma coisa. E não tem que ser tudo 7 maravilhas. Eu acho que lá está. É um bocado como a história da bandeira azul. Eu acho que é assim, são coisas que são nossas e que estão subaproveitadas. E é mais uma coisa. Eu acho que cada terra tem as suas características e tem os seus fatores distintivos. E claro que não é só o bolo de pinhão. Isto é só uma parte. Mas acho que é mais uma coisa que se calhar nós poderíamos ser conhecidos por e que podíamos dar a conhecer e que se calhar quem for guloso como eu podia ir à Marinha, passar pela Marinha e comprar um saquinho. São coisas deste género, sabes? Que acho que às vezes vejo sítios onde viajo, em Portugal e fora, em que uma pessoa, por exemplo, há certas formas de a pessoa não precisa de ir à procura, vai ao encontro de e passa por, e as coisas estão presentes, estão visíveis, e isto é um exemplo. Se calhar há uma série de outros produtos que poderiam ser vendidos ou promovidos paralelamente, e eu acho que era muito interessante, porque é uma coisa que é nossa e que eu gosto, e portanto acho que precisava, lá está, este é um pelouro que se calhar pode ter aqui outros níveis de promoção. Se calhar começava pelo bolo de pinhão. Começavas pelo bolo de pinhão. Para adoçar a boca. Filipe, tu se calhar não sabias, mas a avó do Renato era uma das poucas últimas que sabia fazer o bolo do pinhão, pá. Não sabia. Aliás, eu estava a ouvir o Renato e identifico-me com aquilo que ele estava a dizer, porque de facto nós, em termos de... Nós temos poucos, aliás, já falámos aqui sobre isso, mas elementos identitários da nossa cultura e nós cultivamos muito pouco isso e temos muito pouco essa preocupação. Aliás, até com coisas, estamos a falar aqui de gastronomia, que por acaso até, quer dizer, não somos propriamente, não temos muita coisa em termos gastronómicos, uma grande riqueza, mas de qualquer maneira temos algumas coisas, inclusivamente a questão da sopa do vidreiro, que a confraria bem assumiu e, portanto, valoriza, claro. Mas de qualquer maneira eu estava-me a lembrar, eu estava-me aqui, estava a ouvir o Renato e estava a pensar que de facto dos últimos sítios onde eu vi a vender bolo de pinhão era no Café Cristal, com a Paula e o Vítor, e depois houve uma altura que há de ser, que tinha ali, portanto, na entrada para a fábrica escola Irmãos Stephens, portanto, naquela entrada, onde era antigamente onde estava o guarda-portão, portanto, onde estava o segurança, digamos assim, utilizando linguagem mais atual. Havia ali uma pequena loja com algumas coisas regionais, entre as quais há de ser vendia ali também o bolo de pinhão e outra coisa que eu vou falar um bocadinho mais à frente, não vou falar agora, é que tenho estado aqui a beberricar. Mas eu de facto tenho pena que estas coisas que são a nossa identidade, que as pessoas não valorizem, não se preocupem muito. E no outro dia, aliás, com uma das nossas convidadas, a Catarina Guerra Barosa, estávamos a falar eu falei com o pai dela, e o pai dela é lapidário e, portanto, deve ser das poucas pessoas. Quer dizer, nós vamos perder completamente esses mestres vidreiros da lapidação, da pintura já perdemos há anos, já não temos. E, portanto, estas coisas que são identitárias, eu tenho muita pena que se percam, e é património imaterial que nós nunca iremos recuperar. Exatamente. E eu, por acaso, eu não fiquei com a receita da minha avó, não sei exatamente como é que ela fazia, obviamente agora arranjei umas receitas na internet, e daqui a uns dias, agora porque nós aqui na China... Pronto, pergunta aí aos chineses que eles devem ter bolo de pinhão. Eu vou-lhes dar a provar, os tipos vão copiar já a receita, isto daqui um bocado na China já vai estar aqui a bombar. Mas vamos fazer aqui uma coisa para o Thanksgiving, porque é uma forma de reunir aqui os amigos e não sei quantos, não é uma tradição nossa, mas quando uma pessoa está fora acaba por celebrar várias coisas. E nós aqui, na minha empresa, nos últimos anos temos criado o hábito de facto fazer essa celebração do Thanksgiving, porque
nem é o Natal, nem é o Ano Novo Chinês deles, é outra coisa qualquer no meio, mas que é uma boa razão para nos sentarmos à volta da mesa e comer e beber. E, portanto, vamos fazer isso e normalmente o que nós fazemos é mandamos vir o peru, que é o elemento tradicional do Thanksgiving, que é tipicamente americano, e depois, para dar um toque mais pessoal, nós dizemos a cada pessoa, olha, então cada um, porque são vários sítios, várias terras, várias províncias da China ou de vários países, tragam qualquer coisa de comida ou de bebida que seja vossa. E eu este ano vou fazer a receita de bolos de pinheiros para testar. Boa sorte. E depois eu digo-vos como é que correu. Olha, pronto, nós já passámos aqui um bocadinho pela parte. É uma coisa curiosa, eu não sei, pronto, eu tenho reparado e as pessoas têm falado comigo com alguns feedbacks e há dois que eu tenho recebido bastante, que pá, já nem me lembrava da pessoa A ou B, portanto está fora, pá, e achei muito interessante e perceber o que é que está Já a fazer foste, nesta altura. Renato, já foste. Já estás há muito tempo fora, já ninguém. E a outra coisa, depois têm sugerido pessoas, têm sugerido, não sei se te lembras desta pessoa e daquela e daquela outra, e realmente é uma quantidade brutal de gente que está fora com trabalho de muito mérito e muito relevante, portanto, e é pena, nós não vamos certamente convidar toda a gente, mas tem sido incrível. Mas, para além disso, as pessoas depois acabam por fazer pequenas pesquisas, tipo, quem é o Renato, onde é que ele está. E há coisas, eu encontrei, por exemplo, agora recentemente um artigo, penso que foi no Jornal de Notícias, que dizia assim: o Renato tem foco em mudanças climáticas e transição para a energia limpa. Com mais de 15 anos de experiência em energia, meio ambiente e mudanças climáticas, ele lidera a plataforma do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia e China, um projeto financiado pela União Europeia. Renato também é associado à China Carbon Forum e membro do Grupo de Trabalho de Energia da Câmara de Comércio da União Europeia na China. Renato é especialista respeitado e reconhecido no setor em política climática e mercados internacionais de carbono. Ele mora na Ásia há muitos anos, e depois isto para chegar ao ponto do COP, né? Ou seja, desta cimeira que aconteceu ligadas às preocupações ambientais. Renato, sem uma opinião muito técnica, porque estás a falar aqui com dois, o mais próximo que nós sabemos é que separamos o lixo, acho que é a coisa mais próxima que fazemos. Mas visto por ti, o que é que resulta desta cimeira e deste evento, que poderia ser muito importante, e aparentemente dá a ideia que não foi assim tão importante? O Renato está a ficar entusiasmado. Pois é, para ver se agora vou começar a falar, pronto. Não, eu era para ter ido à COP como observador. Eu já participei em várias COPs como observador e participei numa como negociador da COP 13, portanto há 13 anos atrás, 13, 14, por causa do Covid, a COP que foi durante a presidência portuguesa da União Europeia na Indonésia. Participei nessa como negociador. E desde então tenho acompanhado o processo negocial muito, muito de perto, como observador, porque é próximo da área que eu trabalho. É assim, eu acho que este ano a COP, eu vou começar por alguns aspectos positivos e depois digo o que foi menos positivo. O efeito sanduíche. É assim, do ponto de vista mediático, e se calhar é por isso que toda a gente tem uma opinião sobre a COP, é que assim, nunca houve uma COP, provavelmente, que tivesse tanta cobertura mediática como esta COP. Em todo lado, jornais, todos jornais locais, jornais nacionais, televisões, tudo e mais alguma coisa, toda a gente estava a falar da COP26. Durante aquelas 2 semanas havia cobertura. E assim, há pessoas que cobrem os assuntos diretamente e que têm gente lá e que sabem, e outras pessoas que repetem mensagens. E portanto, é assim, eu acho que quando começou a COP, não estava com grandes expectativas. Infelizmente, porque como o secretário-geral das Nações Unidas disse no discurso de abertura, não é pelo facto das pessoas fazerem muitos anúncios ou fazerem grandes anúncios na véspera ou durante aqueles dias que o problema está resolvido. É uma ilusão. Ele disse mesmo, it's an illusion. E nós corremos o risco de ter uma ilusão, porque esta COP era uma COP que devia ser uma COP para acelerar a ação, ou seja, permitir que as medidas, as NDCs, que são os planos de cada país para reduzir as suas emissões e para ser carbono negativo ou carbon neutral em meados do século. O que importa é as ações concretas para chegar lá.
e houve muitos anúncios agora, porque isto agora era para ser revisto a cada 5 anos, a ideia é que passa a ser revista anualmente, ou seja, entre agora e a próxima Copa, a COP27, deverá de haver um aumento da ambição de cada país, mas, mais uma vez, o meu ponto é, o problema não é só a ambição política, é a concretização da ambição política. E por isso eu digo, é assim, há metas que já são suficientemente boas, mas têm que começar a ser executadas já, e algumas já estão tarde. Há metas que são fracas e esses têm que apresentar mais ambição política, porque se não tiverem essa ambição política, nem sequer plano têm, não podem executar nada, não há plano. Mas depois, na prática, é muito importante pensar que, lá está, estavas a falar, nós só reciclamos o lixo, mas se calhar fazes mais coisas do que pensas. E esse é o meu ponto que eu quero chegar, é que é assim, a ação climática não depende, felizmente, não depende só das decisões das COPs, porque se dependem só das decisões das COPs, eu acho que não vamos conseguir resolver o problema. As COPs dão um enquadramento multilateral à coisa, mas a nível de cidadania, a nível de envolvimento individual no nosso local de trabalho, nas escolas, das organizações às quais nos juntamos, do poder local, porque as cidades e tudo o que tem a ver com pontos de gestão e de planeamento urbano são fundamentais para resolver isto, porque uma parte da solução da crise climática tem que ser encontrada nas cidades e nos meios urbanos, que é onde os principais centros de emissões estão, e, portanto, isto depende um bocadinho de muitos de nós, e eu acho que isso aí é o que me dá algum alento de se conseguir fazer uma mobilização da sociedade, ou seja, porque isto passou muito na televisão, se calhar começa a ser um assunto mais mainstream, começa a ser um assunto mais popular do que era anteriormente. Anteriormente era deixado aos políticos e aos técnicos. E agora as pessoas começam a perceber, por causa da urgência, que tem que ser por cada um de nós, porque se não fizermos todos um bocadinho, não vamos lá. Agora, a vantagem é, se houver um enquadramento através destas conferências internacionais e com planos e com metas, nós conseguimos fazer a nossa ação dentro daquelas balizas e perceber se estamos a chegar lá ou se não estamos e quanto é que falta para chegarmos lá. Não estamos a só fazer ações ad hoc e dizer, eu estou a fazer isto, mas será que isto faz alguma coisa? Será que não faz? Portanto, há um processo que se chama em inglês das pledges e de monitorização e reporte, que é muito importante. Obviamente, não somos nós agora, como cada um de nós fazer um relatório. Olha, hoje recolhi 10 quilos de lixo. Mas é na nossa ação. Hoje há sistemas que, através de aplicações de telemóvel, através de outras situações, que se consegue, de facto, ter uma noção mais fina do papel de cada indivíduo, de cidadão, na solução do problema. Portanto, é isso eu percebo isso. Aliás, num dos últimos episódios, o Filipe também destacou essa questão da importância da ação de cada um de nós, para além das ações mais globais. O Filipe com toda a sua sabedoria, com toda a sua sabedoria, do alto do seu pedestral. Mas eu que a China ainda há pouco tempo fez uma coisa qualquer, uma tecnologia qualquer que fazia com que chovesse mais rápido. A gente essas coisas, nem sempre sabe se é completamente verdade, não é? Mas depois também vejo dizer que, paralelamente, nos últimos anos plantaram não sei quantos milhões de árvores à volta. Portanto, há uma ação ou uma decisão deste género em que um país brutal e gigante e com uma relevância brutal nestas áreas toma uma medida dessas, quer dizer, tem um impacto completamente diferente do que muitos de nós a dividir. Porque a questão da separação do lixo muitas vezes também é a ponta do iceberg que por vezes esconde outras coisas. Porque quando eu estou numa casa há relativamente pouco tempo, uma vivenda, e um dos objetivos que eu tinha quando vim para esta casa foi reduzir drasticamente, não era só separar, mas reduzir drasticamente os resíduos. Né? Chegar ao final da semana e teres menos coisas no caixote de lixo. E do ponto de vista orgânico isso foi possível, até porque tenho animais, tenho não sei o quê, portanto isso não foi difícil. Mas o plástico é uma coisa impressionante, quer dizer, é uma brutalidade. Pois é. O máximo que eu posso fazer é dividir. Mas eu não posso ver isto como questões exclusivas, ou seja, há o papel dos Estados, que é um papel muito próprio e de regulamentação, sobretudo de regulamentação e definição de políticas que tenham em vista reduzir as emissões no futuro. E depois tem esta questão de natureza prática, que é nós não estarmos à espera que os Estados decidam, mas sermos nós próprios a sermos cidadãos conscientes e exigentes de uma sustentabilidade
eu volto a dizer, porque está em causa, para mim, é a sobrevivência da própria espécie. Porque quando nós gastamos mais recursos do que aqueles que temos, já estamos a consumir o futuro. E, portanto, isto passa por aí. Desculpem lá mas eu tenho que insistir nisto, porque eu acho que em quase todas as coisas da vida nós temos muita tendência para apontar, somos ótimos a fazer diagnósticos e a apontar os erros e os problemas, mas somos péssimos a assumir a nossa cota parte da responsabilidade nas coisas. E todos nós, seja das coisas mais comezinhas às mais complicadas, todos nós temos um plano pessoal em que podemos fazer alguma coisa para mudar o mundo. Pequenos passos, coisas muito pequeninas. Nós não podemos ter ambição, Sim. Quer dizer, eu não sou a borboleta que bato asas aqui e que o Renato sente na China. Mas, obviamente, se partir de mim essa preocupação de reciclar, de gastar produtos que tenham menos embalagens, de consumir menos energia, de poupar água. Quer dizer, isso são pequenos passos que nos levam, de facto, a esse futuro sustentável. Desculpem lá. Não. Eu acho que isso é sempre, por lado é aquele aspecto do Estado regulador, que define um conjunto de regras, mas depois há uma ação que depende de cada um de nós. Por exemplo, lá está, o consumo, o Estado, a União Europeia, a diferentes níveis, a nível de diretivas, pode definir, por exemplo, a proibição de plásticos de uso único, por exemplo. Mas também pode definir, por exemplo, um grande problema que existe agora aqui na China. O comércio eletrónico e as compras online. Nós compramos coisas e depois cada vez que chega aqui uma coisa a casa, trouxeram-me aqui a casa que é uma lata de feijão. Com 20 quilos de lixo. Com 20 quilos de lixo. Plástico, a dizer frágil fora e com plástico e ferrovite e não sei o quê. Eu pensei, o que é que vem aqui dentro? Eu não me lembro de ter comprado nada frágil com estas proporções. E lá dentro vinha a lata do feijão. Mas era feijão de alta qualidade, atenção, não é um feijão qualquer. Eu pensei, o que é que podia ter acontecido? Podia ter amolgado a lata um bocadinho, talvez, sei que ele fosse um bocado mais transportado um bocadinho mais à bruta, mas pronto, é um exemplo que há outras coisas que são possíveis e tudo mais, e perceber onde é que se compra, por exemplo, estavas a falar, Bruno, por exemplo, fazes a tua pequena horta, mas, por exemplo, se não fizeres a tua pequena horta e se tiveres ali um mercado, ou um mini mercado, uma loja local onde tu possas ir buscar os produtos e não precisas ter aquilo com uma embalagem de plástico de esferovite e mais não sei quantos tudo ali embalado, compras se calhar produtos iguais ou melhores e não tens o packaging e, portanto, é nessas decisões, às vezes há pessoas que não reduzem, por exemplo, o lixo, se tomarem essa decisão já têm consciência e a partir daí já começam a fazer alguma coisa, já é o clique, mas às vezes não fazem isso e depois às tantas só quando vem o caixa do lixo cheio, ao final de uma hora que pensa assim, espera aí, se calhar no ponto de consumo ou antes de ir ao ponto de consumo eu devia ter tomado a minha decisão, não é? Portanto, é um bocado por aí. Mas pronto, mas isto lá está, isto é só uma pequena área que, obviamente, o lixo tem a ver também com as emissões, porque a gestão de resíduos também tem a ver com isto, mas há uma grande complexidade nestas matérias e, portanto, importa... Eu quero ir à área do carbono, que é uma área onde tu és especialista e quero que tu também nos ensines um bocadinho sobre isso, mas antes disso, vamos só aqui perguntar ao Filipe porque é que ele quer assumir o pelour do chá. Tem a ver com a China... Pronto, um parênteses, eu vou ser muito breve porque eu, de facto, esta questão do Renato, eu tenho alguma curiosidade e queria perceber exatamente o que é que ele faz e em que é que isso se traduz. E esta questão das licenças de carbono, acho isto extremamente interessante. O benefício do chá, isto é engraçado porque quando escolhi, tive algum tempo a pensar no que é que havia de ser, e às vezes também falta alguma imaginação, alguma criatividade, mas nem por acaso agora, quando olhei para isto é que pensei assim, o Renato está na China, e a China, o chá até veio do Oriente, mas eu quero ter o pelour do chá porque todos nós conhecemos os benefícios do chá, por um lado, nenhum de nós, quem foi de nós que já teve alguma má disposição ou alguma coisa e que não bebeu um chazinho de cidreiro ou que as nossas avós ou as nossas mães aconselhavam, bebe um chazinho que é para te sentir melhor e tal, não é? E também aquelas expressões que nós conhecemos, que é a falta de chá, ou então vê-se que não tomou chá em pequeno, não é? Pronto, não bebeu muito chá quando era pequeno. Que no fundo traduzem algum polimento na nossa relação com os outros, de alguma forma de estar menos polida, pronto. E isto porquê? Porque eu acho que
nós saímse agora, há muito pouco tempo, numas eleições autárquicas, e eu acho que se sente uma crispação enorme aqui na política local. E eu custa-me entender um bocadinho isso, porque acho que há tempo para tudo. Há tempo para nós sermos... E a crispação normalmente até nem leva a lado nenhum, não é? Porque, em boa verdade, o que gera, às vezes, é mais anticorpos e gera menos, se calhar, convergência de ideias, ou mesmo não gerando convergência, pelo menos causa aqui sempre algum transtorno naquilo que é a comunicação ou a discussão dos assuntos entre as pessoas. E, portanto, eu acho que falta aqui um bocadinho, eu queria ficar com o pelouro do chá, que era para ver se as pessoas se acalmavam um bocadinho e se começávamos todos a pensar de maneira diferente e privilegiávamos, sobretudo, a política a sério. Eu costumo dizer que em relação à política, sou um romântico, porque eu acredito na política enquanto um instrumento que tende a nós tomarmos as melhores decisões no sentido de vivermos melhor. É evidente que há diversos caminhos e uns acham que devemos ir para um lado e outros por outro, e eu não acho isso mau. E acho que cada um de nós deve defender aquilo que considera o mais correto, e não vejo razão nenhuma para nós discordarmos uns dos outros. Agora, daí até alguma acrimónia e alguma forma até mais truculenta como as coisas têm acontecido já há algum tempo esta parte, mas sobretudo eu acho que agora parece que as coisas ainda estão piores, quando era suposto que se fizesse aqui algum, talvez, corte epistemológico passado. E acho que há aqui muito... Pronto, eu acho que temos todos de tomar um bocadinho de chá e todos nos acalmarmos um bocadinho, porque de facto estas relações, quer dentro dos próprios partidos ou entre partidos e movimentos, eu acho que isto está a atingir proporções que eu penso que não nos levam a lado nenhum, e acho que devíamos ter um bocadinho mais calma, tomarmos um chazinho. Não continuarmos a defender aquilo que consideramos que são as nossas posições, mas com respeito pelos outros e, portanto, aqui alguma calma. Já agora, só para concluir, e para não pensarem que eu sou muito sectário em relação a este tipo de coisas, eu devo dizer que também em relação à nova presidência da Câmara, ao Presidente Aurélio, que é uma pessoa, pronto, que agora começou, eu acho que também não contribui muito para isto o facto de ele dar entrevistas com tanta frequência. Ou seja, ele quando venceu deu uma entrevista e agora, passado 30 dias de governação, volta a dar uma nova entrevista. Com certeza que ele será aconselhado pelas pessoas mais experientes e que percebem muito mais disto do que eu. Eu sou um mero leigo nestas coisas, mas não me parece que isto também contribua para esse apaziguamento, ou expressões como aziados, ou coisas do género. E, portanto, isto eu falo transversalmente, e incluo-me nesta transversalidade, se é que a palavra existe, eu incluo-me nisso, e, portanto, acho que temos todos de ter alguma calma, portanto, a ver se as coisas correm um bocadinho melhor, e se diminuirmos um bocadinho este clima de crispação que já vem de algum tempo e que parece que agora começou a exacerbar-se um bocadinho mais. Renato, acompanhaste aqui esta viragem política aqui no nosso Conselho? Sim, acompanhei. Com expectativa ou... Sim, com expectativa. Assim, eu acho que eu gosto que a Marinha Grande seja o melhor possível, enquanto cidade, enquanto espaço para viver, a todos os níveis para quem aí está, e mesmo estando fora, é uma área que eu acompanho. Obviamente não posso votar em eleições autárquicas à distância, portanto e não tenho o meu cartão de cidadão registado aí, portanto agora está em Pequim, portanto não voto em lado nenhum. Não voto localmente, continuo a exercer o meu direito de voto para as presidenciais, para as europeias, para as legislativas, e sim, continuo a fazê-lo aqui, mas pelo facto de estar fora não posso diretamente expressar a minha opinião em relação ao voto, mas acho que é importante. Eu acho que é assim, acho que o movimento de cidadão é um
é algo novo para a Marinha Grande e, portanto, com grande expectativa. Acho que é assim a começar. Espero que seja positivo e que traga algo de novo e melhor, não é só de novo para pior, acho que novo para melhor. Portanto, a minha expectativa continua elevada. Acho que as eleições ainda foram há relativamente pouco tempo e acho que é importante e conheço algumas das pessoas ligadas ao movimento que são credíveis, na minha opinião. Portanto, às vezes eu já ouvi pessoas que estão na política, que estão nos partidos, dizer assim, às vezes se os partidos não mudam, as pessoas mudam de partido. E a questão da cidadania e dos movimentos de cidadãos, às vezes o que acontece é que alguns continuam como tal e evoluem como tal, e outros depois partidarizam-se e destroem-se. E há sempre esse risco em alguns movimentos, porque acabam por às vezes ser absorvidos, começam como mais um bottom-up, como um movimento de cidadania que depois te organiza para poder participar em eleições, por exemplo, e que depois há sempre isso. Portanto, eu acho que é interessante, acho que o movimento de cidadania, mantendo a sua independência e a sua inclusividade enquanto movimento, acho que é, na minha ótica, é o tipo de movimento de cidadania que eu valorizo. Portanto, com grande expectativa, vou acompanhar os próximos. Olha, Renato, vamos então aqui tentar perceber o que é isto do compra e venda de carbono, licenças de carbono, o que é que se faz nestas áreas? Algo que já trabalhas nisso há bastante tempo. Para comuns mortais como nós, o que é que se faz? Vende-se carvão como ali no Pinhado ou... Mais ou menos. Só que não vem em sacos. Não vem em sacos. O que é que nós fazemos? O mercado europeu, isto é para dar o exemplo, para tentar criar algum contexto que quem nos ouça possa perceber. Na União Europeia, nós temos um comércio europeu de licença de emissões já desde 2005. E, portanto, esse comércio europeu de licença de emissões tem um preço de carbono, e esse preço de carbono, há poucos dias, atingiu 70 euros pela primeira vez, por tonelada de CO2. E, portanto, dá uma ideia de qual é o preço do mercado. Esses preços já há uns meses atrás estavam bastante mais baixos, houve um grande crescimento por várias razões, mas é importante que a economia ponha um preço no carbono, porque o preço do carbono, se for internalizado nos preços dos bens e dos serviços, vai determinar o custo final do produto ou do serviço e vai também definir depois as escolhas. Compramos este ou aquele, e tudo tem a ver com isso. E, portanto, a União Europeia, nessa altura, em 2005, quando arrancou com o comércio europeu de licença de emissões, a ideia era, basicamente, os setores cobertos são os setores mais poluentes das economias europeias, setores industriais, a aviação, portanto, esses setores são-lhes atribuídos licenças, e essas licenças inicialmente eram atribuídas de forma gratuita, e depois gradualmente têm vindo a ser atribuídas de forma paga, quer dizer que há um leilão e que as empresas vão aos leilões e compram ao preço de mercado do leilão aquilo que precisam. Estou a tentar simplificar um bocadinho a coisa, para há aqui mais um espaço de intermédios. Pronto, mas basicamente a ideia é que as empresas têm que começar a pagar para comprar os direitos de poluir, de emitir. E depois o que é que acontece? O mercado funciona desta maneira. Se a empresa comprou 100 licenças, mas só usou 80, pode vender as restantes 20 no mercado, a quem precisar. E, portanto, isto é uma forma mais eficiente de levar à redução de emissões, custo eficiente de levar à redução das emissões. Por isso que se começou a criar este mecanismo. E também permite, porque isto está associado à regulamentação europeia, às diretivas do comércio europeu de licença de emissão, e que tem uma perspectiva que, para cumprir agora o objetivo, que é de emissões de menos 55%, tem que haver uma convergência das indústrias para indústrias e setor eletroprodutor. Por exemplo, Portugal foi agora a última vez que se produziu eletricidade a carvão. É importante, porque isso para a nossa... Já agora deixem-me partilhar aqui uma curiosidade convosco. Eu não sei se vocês sabem, mas o responsável por essa central de carvão é da Marinha Grande. É um amigo meu, o Carlos Ribeirinho, é verdade. Central do Pego. Exatamente. Exato.
Mais um maranhense. Para Estamos em entrevistar. todo lado, pá, estamos em todo lado. O mundo está dominado por maranhenses. E patinador. Renato, mas estavas a falar da questão do CO2 de uma tonelada. Eu acho que as pessoas não têm noção, porque isso parece muito, né? Uma tonelada, mas não é nada, né? Ou seja, eu não sei se tu consegues pôr aqui algum exemplo. Eu tenho alguns, mas são exemplos pouco académicos, portanto, mas algum exemplo para que se perceba, sei lá, por exemplo, aqui, há uns tempos falámos aqui da questão do Santos Barosa, que é uma das empresas que relevantes, né? Ou seja, essas empresas de... E o Santos Barosa é uma empresa, por exemplo, que está coberta pelo comércio. Isso mesmo, já paga isso. Sim. Tu consegues-nos explicar mais ou menos quanto é que pode atingir, ou seja, quanto é que uma empresa destas pode produzir em termos de CO2, em termos de toneladas? Não consegues? Algum exemplo ou outro que se consiga perceber é difícil. Não tenho esses números aqui comigo, por isso não vou arriscar. Não vou arriscar. Sim, mas ou seja, uma tonelada é muito fácil. Mas arrisca que o Bruno tem arriscado o tempo todo. Não, mas aí não vou arriscar. O que eu vou dizer é assim, de facto, as frações das nossas emissões são bastante menores e às vezes perde-se um bocadinho essa noção das quantidades. Eu vou-vos dar outro exemplo que pode ajudar um bocadinho a responder a isso. Eu faço alguns pequenos investimentos sustentáveis através de uma plataforma que é a GoParity, e a GoParity tem uma aplicação e que nos permite ver quanto é que o projeto onde nós investimos vai poupar em termos de emissões. E depois tem um dashboard, tem uns menuzinhos que nos dizem de outra maneira, por exemplo, os projetos correspondem a X emissões e correspondem às emissões anuais de uma residência em Portugal, ou às emissões anuais de 2 residências em Portugal, ou correspondem às emissões absorvidas do sequestro do carbono de X árvores, ou à viagem de carro de Lisboa até Paris. Por exemplo, isto são formas de ajudar as pessoas que não trabalham nestas áreas a ter uma noção mais realista, mais objetiva, mais tangível do que é essas emissões, do que é esse volume. Então vou-te fazer uma pergunta mais direta. Quanto é que tu produziste o teu casamento? Que eu recordo-me que tu me diste isso já há uns anos valentes, mas lembras-te do resultado disso? Não. Opa, também já foi em 2006, não me lembro. Também não pode ser por aí. Mas na altura foi interessante porque eu não fiz a pegada. Quem fez a pegada foram os meus colegas que trabalhavam comigo, da Ecoprogresso, que fizeram calcularam a pegada e até foi a prenda de casamento deles. Mas, de facto, na altura, aquilo contabilizaram-se as emissões, contabilizaram-se várias emissões em termos da organização do evento em si, mas depois também emissões associadas ao transporte de convidados. Por exemplo, havia convidados que vieram de avião de vários países, isso foi tudo contabilizado. As emissões associadas à viagem da Lua de Mel, também foi uma viagem internacional. Portanto, houve uma série de emissões de diferentes tipos, porque isto há Scope 1, 2 e 3, é assim que se categorizam as emissões de uma forma genérica, e, portanto, houve um conjunto de emissões que foram calculados e foram alocados ao evento. E, portanto, com base nessa base, depois houve um mecanismo de compensação em que houve uma aquisição dos créditos. Na altura foi um projeto de biomassa na Índia, onde esses créditos foram adquiridos para neutralizar o impacto negativo do casamento. Mas isso é um sistema de compensação. O que eu estava a falar antes, apesar de parecer parecido, não é igual. É igual. Não, porque isto que nós estamos a falar é um sistema voluntário. Eu quis fazer, ou alguém quer fazer e faz. Isso é o offset. Pode usar estes offsets ou mecanismos de compensação. O que nós estamos a falar do comércio de emissões, que é o que se faz aqui na Europa e é o que eu estou a fazer aqui na China desde 2010. Eu estou a liderar o projeto para a Comissão Europeia em regime de exclusividade e a tempo inteiro, desde 2014 até agora. E esse projeto é um projeto que pretende desenhar na China um sistema parecido com o europeu, ou seja, um sistema que tende a evoluir para, ainda não tem, que é ter um cap, ou seja, tem um teto, tem um limite de emissões, e depois dentro desse limite pode haver comércio, pode haver trocas, pode haver as empresas que precisam, compram no mercado ou compram outras, as empresas que têm excesso vendem a outras ou vendem no mercado, ou então podem também... Renato, desculpa lá, mas há aqui uma coisa que me faz alguma confusão, que é quem é que controla isso? Ou seja, eu vendo os meus créditos relativos às emissões
E alguma coisa que alguém que controla que de Sim. facto eu, ao ter vendido, já não vou emitir esses créditos que vendi? Não, é assim, se tu venderes e emitires mais do que podes, por exemplo, ter vendido por uma questão financeira. Imagina que o mercado está a pagar a 70 e tu vendes agora, porque achas que daqui vai estar a valer menos. Podes vender e podes fazer uma operação puramente financeira. Mas para explicar, este sistema é regulado e existe um registro eletrónico, para simplificar, que é como se fosse uma espécie de e-banking para os créditos de carbono. Ou seja, todas as transações são registadas. Quando sai, tem que se abrir contas. Qualquer participante no mercado abre uma conta. A conta está lá e está autorizado. Tem que haver, há procedimentos específicos até por causa das questões da cibersegurança e de ciberataques que têm que ser considerados. E depois estas transações são todas feitas e tudo é registado. E, portanto, quando sai de uma conta e entra na outra, todas essas operações são registadas, que é para não haver, de facto... Mas, Renato, não respondeste àquilo que eu perguntei objetivamente, desculpa lá. Porque é assim, eu vendi emissões que eu tinha por minha conta, digamos assim. Pronto, eu tinha capacidade para emitir determinadas, passa a redundância, emissões. E eu vendi essas emissões. Quem é que garante que eu... Pronto, e registrei, fiz tudo certinho, direitinho. Okay. Quem é que garante que eu não vou emitir isso à mesma? Ok. Isso é a pergunta. Ok, já percebi. Portanto, a questão é emissões e licenças. O que tu vendes são as licenças. Tens licenças para emitir. Ou seja, tu achaste que não precisavas e vendeste as tuas licenças. Portanto, se vendeste as tuas licenças, tu tinhas... Imagina, tinhas uma licença, vamos simplificar. Tinhas uma licença para emitir 100, vendeste 20, porque achavas que só precisavas de 80, só podes emitir 80. Porque existe um sistema de monitorização e reporte. Ou seja, as entidades têm que monitorizar, dependendo do tipo de indústria, tem que fazer um plano de monitorização e tem que monitorizar anualmente as emissões da empresa e esses relatórios de monitorização são enviados para as entidades competentes, que em Portugal ficam dentro da agência da APA, da Agência Portuguesa de Ambiente, e depois há uma equipa própria e há verificadores externos, ou seja, todos esses relatórios são verificados e auditados externamente. E há assim penalizações para o não cumprimento? E há penalizações para o não cumprimento. Há penalizações que têm a ver também, por exemplo, com os balanços de licenças que são atribuídas no ano seguinte, pode haver situações, dependendo das jurisdições, se é na Europa, se é fora da Europa. Pode haver situações, por exemplo, na China, em que retirada a licença ambiental ou a licença para a empresa poder operar até repor a situação. Pode-se fazer situações em que, por exemplo, o preço... Imagina que tu não reportas 20 toneladas e essas toneladas custavam 60 euros. E se calhar, como fizeste um reporting fraudulento, vais ter que repagar essas licenças a um preço por tonelada 3 vezes mais. Estou a dar exemplo para perceberem um bocadinho. Mas funciona deste género. Pronto, tem que haver mecanismos dissuasores desse tipo de comportamento, não é? Porque que é para haver uma compliance em termos de processo, porque senão, caso contrário, cada um fazia o que queria e o sistema simplesmente não ia funcionar. E este sistema já funciona desde 2005 na Europa, funciona desde este ano, desde junho, aqui na China. Agora, neste momento, ainda só o setor elétrico, o eletroprodutor, que funciona aqui na China. Futuramente, os setores de indústria pesada que também estão cobertos na Europa vão ser cobertos aqui na China, mas ainda não entraram. Renato, isto era um tema, pronto, apesar de estás a falar com dois especialistas, mas o tempo corre e nós não conseguimos ir a todo lado. Mas eu vou arriscar em mais uma, Renato. Eu vou arriscar porque esta surpreendeu-me, porque eu acho que me passou completamente despercebido e eu posso estar a pôr aqui o pé na poça, mas eu pensei assim, não vou perguntar antes do programa, vou perguntar no programa. Em 9 de julho de 2012, diz assim, as 21 personalidades condecoradas por Cavaco Silva. E tu apareces numa delas com como é? A Câmara de Comércio está agraciada como oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Isto é verdade? É verdade. Vês que afinal não faz tudo. Espera lá. Não é comentador, é diferente. Não é? Eu percebi que era diferente. Não. Não sou comentador, sou oficial. Oficial, é diferente. Comendador é para pessoas que têm mas é oficial da Ordem...
Sou oficial da Ordem Pelo- Infante Dom Henrique, exatamente. Isso é em Sim. 2012. Sim. Sim, senhora. E Estás a foi ver? atribuído na altura pelo Presidente da República relacionado com o trabalho em termos. Isto é uma galardão que é dado através. Eu não sabia também. só quando disseram, olha, foste indicado para receber isto, é que eu percebi porquê, não é? E depois na altura foi relacionado com a atividade que eu tenho feito, no fundo, da promoção porque eu estive sempre ligado à Câmara de Comércio da União Europeia, desde que cheguei aqui. Colaborei sempre de perto também com a Embaixada de Portugal em Pequim, fizemos uma série de iniciativas em conjunto, através de um Conselho Empresarial. Portanto, uma série de iniciativas para de certa forma, tentar, com os pequenos recursos que temos na China, tentar alavancar a presença, a imagem em Portugal. E pronto, foi em torno disso que esse prémio foi, de facto, atribuído. Agora surpreendido, Filipe, não sabias dessa? Surpreendido. Não posso. Isto foi Olha, Não é mas um então- prémio, atenção que não é um prémio, é uma condecoração. Temos que dar uma condecoração. Temos que dar os nomes às coisas. Às coisas não percebe. Olha, entretanto, isto não dá para mais. Filipe não, Renato, peço imensa desculpa, Renato, a tua sugestão, tu queres fazer aqui por aquilo que eu percebi, queres fazer aqui uma nova série na Netflix, é isso? Exatamente. E como é que se vai chamar essa série? É de ação? Assim, a série pode ser, é uma série de entretenimento e de conhecimento e de criatividade. Existe a série já existe. Eu não estou a inventar a série, mas, por exemplo, existem várias séries como o Masterchef, que é para cozinhar e toda a gente anda no mundo anda a cozinhar. Existem aquelas séries desse género, em que tens um grupo de gente que começa a fazer qualquer coisa e depois os melhores vão ficando para o fim e há um que ganha. E há uma série na Netflix que chama-se Blown Away. E basicamente aquilo é um concurso. É um concurso de vidro separado. É um concurso de vidro artístico. E é espetacular. Eu não sei se vocês já viram, mas quem não viu... Eu já ouvi falar, mas não vi. Aconselho a ver aquilo. Eu fui ver depois, eu não conhecia. E eu achava que era super giro. Há pessoas na Marinha, algumas com quem vocês já entrevistaram e outras que conhecem, que têm conhecimento ao nível da produção, da realização, da televisão, que eu não tenho. Mas já há várias séries. Agora a Glória, que é uma nova série portuguesa na Netflix, aquela série do HBO da Onda da Nazaré está a ter uma grande projeção. Eu acho que isso são coisas interessantes, porque hoje em dia eu pessoalmente vejo pouca televisão que não seja de streaming, vejo muito pouca televisão, vejo aqui um bocadinho, mas a quantidade de streaming versus televisão tradicional está a mudar muito, portanto eu acho que estes tipos de conteúdos hoje em dia têm um impacto muito grande e eu acho que isto poderia ser interessante. Não só, mais uma vez, a minha ideia não é fazer uma série do Netflix por fazer uma série do Netflix, é lançar um rap no sentido de olharem para aquilo, perceberem a dinâmica, perceberem o perfil daquelas pessoas que lá estão, que é um perfil, não é o perfil que nós temos na nossa mente, por exemplo, dos profissionais do vidro, que o Filipe estava a dizer que nós estamos a perder uma série de qualidades de especialistas, porque vai-se perdendo, e as novas gerações acham que aquilo era para velhos. E o interessante disto é que são todos jovens, são todos mais novos do que eu, e é super giro, porque isto se calhar vai permitir que certas pessoas abracem novas profissões no contexto, e se calhar vai permitir que aquela ideia da capital do vidro se possa reinventar, possa renascer. Lá está, é um bocado como uma bola de pinhão, é só uma pequena coisa, mas é uma provocaçãozinha. É a ponto. É a ponto. Yeah. Filipe, tu também tens uma sugestão que tu tens estado aí a saborear, nem por acaso à vossa, eu tenho estado a ver licor de leite, e nem por acaso surgiu-me de facto essa sugestão, porque nós também, é uma produção que tem sido também muito, tínhamos até penso que era na Vieira, que era o licor da vaquinha. Sim. Eu que há uns tempos houve uns familiares dos Estados Unidos que me pediram algumas garrafas e eu vim-me grego para encontrar as garrafas. Aliás, um dos sítios onde encontrei foi numa estação de serviço, portanto numas bombas de gasolina, vendiam. É muito difícil encontrar. Eu por acaso hoje até tenho aqui o licor de leite da avó Ana Isabel, da minha sogra, avó dos meus filhos, que eu até tenho aqui numa garrafinha de vidreiro e tenho estado aqui a beber entretido. A minha amiga Rita Gomes também já me ofereceu uma garrafinha de produção própria.
Opa, e a sugestão que eu faço é as pessoas, pelo menos aquelas que sabem, continuarem a produzir, opa, e até aproveitarem este Natal para oferecerem umas às outras, porque eu gosto muito de licor de leite e acho que é pena. E vai bem com bolso de pinhão. Exatamente, e vai bem com bolso de pinhão. Olha, a minha sugestão tem a ver com música ao vivo. Nós, há pouco tempo também tivemos aqui o Valério, na altura, a falar sobre o negócio que ele teve, que tinha música ao vivo, um bar. Nos últimos anos, praticamente, tivemos no nosso tempo o Snowbar, que praticamente assegurou grande parte daquilo que era a música ao vivo. Mais recentemente, o Operário tem sido um dos poucos investidores nestas áreas, portanto, a música ao vivo em bares, com vários dias de música ao vivo. E agora temos uma nova casa, que chama-se Palco Vivo, que é ali junto da estação, onde era o Espaço de Relíquia. E tem tido espetáculos muito interessantes, com convidados de renome, não só da Marinha Grande como de fora. Mais recentemente teve ao Nuno Norte a tocar, que é marinhense também, mas está fora já há algum tempo. O próprio Nuno Esperto, com uma série de músicos da Marinha, como o Zé Carlos, etc. Stand-up comedy com alguns comediantes da Marinha e não só, para exposições. Até um espaço novo, um espaço recente. A minha sugestão é essa, é podermos também ir lá espreitar, porque há eventos todos os dias, portanto não há música todos os dias, mas há eventos todos os dias, portanto, e é a minha sugestão. Para finalizar, falta uma pergunta terrível, que é, Renato... Põe a pianola. O que é que diz estes olhos, Renato? essa não estava preparada. Não, já tinha ouvido, mas não tinha nada. Opa, é assim, eu acho que do lado das memórias, vou dizer isto de duas maneiras, olhando para o passado e olhando para o futuro. Do lado das memórias, acho que os anos que vivi na Marinha Grande, em permanência, até 97, foram muito bons, e portanto eu acho que é aquela coisa que as pessoas dizem, éramos tão felizes e não sabíamos. E realmente passei momentos fantásticos na Marinha Grande, eu acho que isso foi muito bom. Agora, do futuro, gostava de voltar aí o mais depressa possível para ver muitos de vocês, vos dar um abraço e revisitar a cidade, não é? E espero que, quando for aí da próxima vez, ter surpresas positivas em relação a novidades que possam surgir e que possam, de facto, catapultar a Marinha para o patamar que eu acho que a Marinha podia estar e não está. Renato, olha, muito obrigado por a tua disponibilidade, por termos encontrado aqui 1h agora, penso eu, ou seja, estamos a gravar, 1h que a gravar. Já está a passar. Muito obrigado pela tua disponibilidade, não foi fácil, mas eu agradeço muito por teres conseguido arranjar este bocadinho para falar connosco. Obrigado, Filipe, obrigado por teres aqui também ajudado aqui a falhar aqui algumas datas, não estudaste, não preparaste nada, e por isso é que não acertei uma. E espero que se tenham divertido com mais este nosso fantástico convidado, e para a semana cá estamos com um novo convidado, com o Filipe aqui a tomar conta da emissão. Muito obrigado a todos, então até a próxima semana. Obrigado, um abraço.